e depois. Tá, ficou? Fala, Rô. Daí nós podíamos fazer a pizza, essa aqui, e a pizza de banana. Excelente tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Vocês conseguem me ouvir bem? Estou bonito na minha câmera. Que alegria ter vocês aqui. Vocês e todo mundo que estiver assistindo também. Muito grato por vocês terem aceitado o meu convite de se unir a mim aqui no encerramento da Virada Esotérica, um evento que eu realizei essa semana aí. Tivemos oficinas todos os dias, né? Sobre vários temas específicos e a gente vai levar além esses assuntos aqui. Recebi uma chuva de perguntas e a gente vai trocar várias ideias. Então, eu vou passar a minha ideia de como eu mentalizei esse encontro aqui, tá? E aí a gente vai deixar essa conversa fluir. A minha ideia é que seja um bate-papo entre nós quatro aqui e os nossos visitantes também que estão acompanhando, né? E quando eu passar a palavra para cada um de vocês, você pode aproveitar para se apresentar, falar sobre a sua área, né? O que você quiser compartilhar, tá? E aí a gente inicia respondendo essas perguntas aí, deixando isso rolar entre nós aqui. Lembrando que é a primeira vez que eu recebo convidados de fora aqui na Cartomante Rica, então estou muito feliz por esse novo movimento por aqui, né? Da gente incluir outras perspectivas, né? Fazer uma coisa assim mais uma troca, né? Saudável, uma troca positiva para todos nós, né? E também para quem está acompanhando a gente aí. Então, vamos começar, né? Deixa eu ver aqui. Por onde começamos? Eu achei uma pergunta muito interessante aqui. Deixa eu ver. Essa aqui, ó, vamos começar por essa. Eu quero viver de tarô, estou há quase um ano tentando. Qual é a dica? Alguém gostaria de começar a responder essa nossa amiga? Fique à Posso vontade. começar? Pode, claro. Boa tarde, gente, tudo bem? Guilherme, obrigada pelo convite também, tá? Então, um ano, né? Em relação à dica, à informação, eu acredito que o mais importante que a gente precisa ter é estratégia e constância, né? É importante a gente conseguir saber também qual está sendo o seu tempo disponível durante esse um ano, o que que você está fazendo para conseguir acertar direitinho as estratégias. Tem muitas coisas assim que a gente precisa analisar para saber o que que foi tentado durante esse um ano, como que você vem tentando, se você vem tentando a mesma coisa da mesma maneira, se você vem desenvolvendo essa habilidade de ter um senso crítico em relação à sua própria rotina, como é que você vem agindo no Instagram, né? Como é que você vem evoluindo a sua visão sobre o seu próprio negócio, seu posicionamento. E tendo esse refinamento, assim, eu acho que é inevitável você alcançar êxito, prosperidade, abundância, se você se coloca nessa postura de uma pessoa que tem uma pessoa autocrítica, uma pessoa que olha para as coisas que faz e analisa. Isso aqui deu certo? Por que que isso aqui deu certo? Né? Isso aqui não deu certo? Por que também que não deu certo? Então, às vezes também falta não sempre esperar uma dica, mas você mesmo ser essa pessoa que analisa as coisas que você faz, né? Exato. Opa, boa tarde, tudo bem? Também queria passar aí uma dica aí do meu ponto de vista e do que eu venho Quem tá enfrentando aí nesses falando? últimos tempos. É o Deixa eu Thiago, ver. Oi, Thiago, pode falar. tudo bom? Eu comecei a mexer há uns 5 anos atrás com o tarô, aprendi aí nos vídeos do YouTube. Eu acho que a principal afinidade, assim, na verdade, baralho cigano. Eu agora estou pensando em ampliar, também quero aprender outras áreas
do esoterismo para estar vendendo junto com a leitura de cartas, que eu acho que isso daí é primordial para a gente aumentar o nosso lucro, o nosso ticket, vender a mesma coisa, um outro produto para o mesmo cliente que já chegou até nós, já confiou no nosso trabalho, já gostou da nossa simpatia, né? E no passado, eu não usava o tráfego pago para estar alcançando novos clientes. Eu estava atendendo mais as pessoas aqui da cidade, usando minha própria rede social para estar mostrando meu produto, sabe? Mostrando ali o conteúdo que eu podia oferecer com o baralho cigano. Então, hoje, com o passar desse tempo, eu fui trabalhar na minha área e voltei. É um breve resumo aqui. E voltei a trabalhar com o baralho cigano. E hoje eu entendo sobre marketing digital e eu percebo que eu tenho muito mais lucro e muito mais clientes anunciando no tráfego pago, que é primordial isso. Igual, antigamente eu custava fazer 500 ou 600 reais por mês, trabalhando só aqui na cidade. Hoje, nesse mês, eu comecei em outubro, em outubro agora, acho que dia 17, e até hoje fui fechar minhas contas, de valor bruto, eu fiz uns 2.300 reais e de lucro líquido uns 800, só anunciando. Então, e olha que com e sem, como é que eu posso falar? E sem ter um Instagram engajado, porque o meu Instagram no momento não é engajado, mas é separado e totalmente profissional. Então, hoje eu vejo a necessidade, e todos os meus atendimentos foram online. Eu não atendo mais presencial. Eu até estou preferindo assim, para falar a verdade. Então, eu vi essa movimentação e eu acho totalmente essencial para quem está voltando e começando na sua jornada, seguir esses passos, sabe, que eu estou seguindo, porque no meu primeiro mês eu já consegui já fazer aí quase R$ 2.500, que era um valor que quando eu estava trabalhando no meu pessoal, fazendo sem botar anúncio para rodar de fato, eu não imaginaria conseguir tão fácil assim nos primeiros meses mesmo assim, sabe, Que fazendo. legal, Thiago. Muito excelente seu resultado para um primeiro É, mês. Tem gente que demora muito tempo para ter esse resultado, viu? aham, Você tem, mas para isso, você tem alguma pergunta? não é porque eu achei que você falava assim, eu entendi você falar que era alguma orientação para quem está começando aqui agora, eu achei necessário passar isso para Entendi. a pessoa, porque é um negócio que está dando um resultado muito bom para mim, e quem fazer Aham. também eu tenho certeza que vai dar um resultado muito bom. E para você, eu tenho uma pergunta, inclusive, que eu até deixei lá no grupo, aproveitando então o momento já sobre perguntas, porque eu entendi errado, mas eu tenho uma pergunta assim. Eu Uhum. quero saber porque os clientes vêm conversar comigo, eu consigo fechar com alguns deles. Muito assim, o fechamento assim, chega 10 pessoas para conversar, eu consigo fechar ali com 3, 4 por dia, por exemplo. E eu queria saber com você, estratégia para mim conversar melhor com o cliente, passar mais credibilidade, passar mais confiança, e com aqueles que às vezes o assunto morre, como é que eu posso estar abordando eles novamente para mim não deixar desperdiçar aquele cliente em potencial, sabe? Eu queria saber assim uma Entendo. comunicação melhor com o cliente e também te perguntar, no seu curso você vai passar esses modelos de copy da maneira de nós conversar melhor com o cliente, de resgatar quem já chegou até nós e ainda não fechou? Tiago, eu tenho várias possibilidades na Cartomante Rica. Em algumas delas tem incluso isso sim, tá? Na minha mentoria, por exemplo, tá? Não, mas Mas fora da sua mentoria ali no seu curso ali que nós estamos fazendo, vai ter virada essa esotérica? maneira de conversar, aham, vai ter essa maneira de Sim, conversar corretamente com o cliente? eu conversei sobre abordagem, sim, acho que foi na aula de narrativa e na aula de automação, tá? Depois dá uma olhadinha na gravação, acho que teve isso daí, Aham. tá? A única aula que eu não vi foi a última e a qual que não ficou gravada. O resto tudo eu assisti É? e eu não achei esse conteúdo. Então vai estar numa Tá. dessas duas. Eu te Que não passo ficou agora gravada esse não tem conteúdo como, né? aqui maravilhoso. Então vamos agora passar esse conteúdo aqui. O que acontece? A abordagem de venda no direct é importante você ter ciente que tem pessoas que elas não querem de fato, o seu atendimento está tudo certo, entendeu? Nem todo mundo vai se conectar a você, nem todo mundo precisa do que você tem para oferecer naquele momento específico. Tem muita gente curiosa na internet e elas são úteis também, entendeu? Elas têm o papel delas, né?
Mas a forma como você conduz essa conversa no direct, ela tem nuances de como você se coloca disponível para se conectar com essa pessoa, entende? De forma que ela se sinta acolhida, segura, que ela sinta confiança no seu trabalho, entende? Então, uma nuance, por exemplo, que eu posso passar rapidamente para você, o momento certo de falar o preço, sabe? Vejo muitos cartomantes que têm assim um modo automático de fazer essa conversa, que a pessoa copia e cola um texto lá com todos os preços dos atendimentos e tal, mas às vezes você precisa fazer uma leitura dessa pessoa. Qual é a natureza do conflito dela? Que tipo de ajuda ela está em busca? Entende? Até mesmo para que nessa conversa você possa apresentar soluções alternativas para essa pessoa. É muito comum que nem a pessoa saiba qual é o problema que ela tem, que a pessoa vem num estado de confusão para uma leitura com um oraculista, não é verdade? Então, você tem que ter essa habilidade, essa fluidez de conduzir a pessoa no melhor atendimento que ela necessita. Para isso, eu preciso olhar para o meu cliente, entende? E colocar um pouco a minha necessidade de fazer dinheiro e conversão um pouco de lado, entende? Porque Posso te falar uma. se a pessoa sente que eu só quero o dinheiro dela, ela, isso acaba repelindo a pessoa, entende? É, só te passar uma visão assim do que eu percebi nesse mês que eu voltei a trabalhar e usar o tráfego pago. A melhor maneira de conversar com o cliente é você não falar seu preço, é você conversar com ele, se conectar com ele e deixar ele perguntar o preço seu para você. Aí que você vai informar o seu valor. Eu concordo. A melhor O que maneira é deixar o vocês cliente acham? primeiro te perguntar o valor. Eu super concordo. O que vocês acham, Vitor? O que você acha, Lívia? O que você acha, Fabrício? Eu acho que tem muito disso, assim, acho que quando o cliente manda mensagem para você, qualquer cliente que seja, o primeiro passo de você, acho que numa venda que realmente funciona, é você mostrar que quem está no comando ali daquela venda é você e não o cliente, assim. Então ele mandou mensagem até você, mas eu sinto que o que acontece muitas vezes é, a pessoa manda mensagem para você, ai, como é que funciona? Então você fala assim, é assim e acabou. Aí a pessoa fala, tá bom, então eu vou pensar, depois eu te mando mensagem, nunca mais manda, porque daí você coloca na mão do cliente, enfim, no poder ali do cliente de decidir se aquela compra vai acontecer agora ou se vai acontecer depois. Acho que tem muito disso que o Gui falou, assim, de realmente. Oi, tudo bem? Quero saber como é que funciona o seu atendimento de tarô. Quero saber como é que funciona o seu atendimento de tarô. Primeira coisa que eu faria, de fato, seria isso. Olha, o que você está precisando agora nesse momento? Vi que você acabou de chegar por aqui, sempre chama pelo nome da pessoa, pelo primeiro nome, ou por um apelido ali que você cria na hora. Sempre cria mais intimidade você fazer isso. Então, Gui, o que você está precisando agora aqui nesse momento? Me conta qual que é o seu maior conflito agora, para eu saber exatamente como pensar numa solução que vai ser personalizada para você. Se você coloca a pessoa, começa a criar essa estrutura com a pessoa de que essa coisa bem íntima mesmo de, olha, eu vou pensar numa coisa personalizada aqui para você. E ela realmente está disposta a te pagar, quando você oferece o seu serviço ali e você fala o seu preço, porque eu acho que eu não sinto muito esse medo, assim, acho que não é necessário sentir esse medo, assim, de falar seu preço de uma vez, assim. Quando você realmente sabe do que você está entregando e você fala com a boca cheia, as pessoas vão de fato pagar por alguém que fala, caraca, essa pessoa ela cobra esse preço e assim, ela tem essa postura de quem cobra esse preço. Então, é com ela que eu vou querer fazer esse atendimento. Acho que você pode falar assim, e com a boca cheia mesmo, e oferecendo para ela. Então, olha, o Gui tá precisando de uma questão aqui do trabalho. Olha, eu faço essa tiragem específica aqui, onde a gente vai conseguir saber exatamente isso, isso, isso. Se o seu trabalho com aquela pessoa que você me trouxe aqui é importante que você vá para esse caminho, você vá para aquele. E aí, enfim, aí fala todo um rolê, cria toda uma estrutura ali que você vai jogar para a pessoa, e aí no final, olha, então você prefere que a gente siga dessa forma aqui ou dessa outra forma? Não deixa muito aberto para o cliente, assim, olha, então, ficou com alguma dúvida? Ficou aqui no seu retorno, hein? Não sei o quê. Joga sempre no fim das contas, qual que é o próximo passo que você vai dar comigo, então? Quando você vai conduzindo a venda dessa forma, você não vai deixando na mão do cliente. Você vai colocando na sua mão, de fato, e a pessoa só vai respondendo. Aí acaba sendo muito mais fácil de você conduzir uma venda nesse sentido. Enfim, essa é a minha opinião, pelo menos. É o jeito que eu faço. Eu sou o Vitor, inclusive.
trabalho com tarô há 4 anos, enfim, o Gui me chamou. Obrigado, Gui, pelo convite. Você pode falar mais se você quiser sobre o seu momento no Instagram, né? Você está há 4 anos trabalhando só com o tarô? Isso, na verdade, o meu único trabalho da vida foi o tarô, assim. Então, nunca tive outros lugares, assim. Eu comecei a trabalhar com tarô quando eu tinha 19. Para não falar que eu não fiz nada, eu fiz 1 mês, assim, como atendente de padaria. Aí eu falei, cara, não é isso que eu quero, não sabia o que eu queria Vitor, na vida. quanto Diga. você cobrou na sua primeira... Nossa, que diferença, né? Quanto você cobrou na sua primeira consulta na vida? Nossa, minha primeira consulta na vida, ó, eu cobrei R$ 30 e eu nunca recebi para essa consulta. E o que que te fez em 4 anos saltar de R$ 30 para 1.500? Cara, eu acho que quando você vai começando a cobrar mais, pra mim foi todo um processo, assim, que eu vejo que poderia ter sido bem mais rápido, se eu soubesse o caminho, né? Obviamente, pra cobrar mais caro, mais rápido. Mas pra mim foi literalmente, eu fui percebendo, acho que a primeira vez que eu comecei a perceber que, olha, o preço que eu colocar como base, as pessoas vão pagar, foi quando eu saí de 30 pra cobrar 50, e uma pessoa pagou R$ 50, eu me achei rico. Falei, meu Deus, a pessoa pagou R$ 50 pra fazer o meu atendimento aqui. E aí eu comecei a. Enfim, não recomendo, não façam isso. Mas eu comecei a. Acho que umas 2 semanas depois eu falei, tá bom, deixa eu ver então. Eu vou falar que meu preço é de 70 a 120. E eu vou ver quanto que pagam. E aí todo mundo chegava em mim e me pagava 70. As pessoas fechavam comigo e falavam assim, Vi, eu queria muito te pagar 120, mas é tudo que eu posso te oferecer agora é 70. Porque eu coloquei ali também, ó, como é que fala? Eu coloquei ali o... Ai, esqueci o nome. Como é que fala aquela palavra de ancorei? Ancorei meu preço ali muito baixo. Ancorei meu preço ali muito baixo, as pessoas vão pagar ali o mínimo possível que eu dei essa opção para as pessoas. E aí a galera sempre pagava 70. Eu falei, tá, e se eu colocar que o meu mínimo é 120, que era o que eu queria ganhar, e que o meu máximo é 150? Aí as pessoas sempre me pagavam 120 e falavam que queria poder pagar 150, mas não conseguia. Com esse Uhum. processo, eu fui falando assim, cara, o preço que eu colocar, as pessoas vão pagar aqui, não vai ter problema. Se eu souber de fato comunicar esse preço para as pessoas, elas não vão ter problema em fechar comigo. Eu acho que tem muito dessa coisa de tipo assim, nossa, mas como que você criou todo esse rolê para você conseguir cobrar 1.500? Eu cobro 1.500, eu realmente entrego uma estrutura que é de R$ 1.500, assim, então tem muita coisa ali e toda uma personalização ali para a pessoa. Mas o principal para você de fato aumentar seu preço é você de fato vem muito mais na confiança de como que você entrega aquilo e de você falar com a boca cheia do seu preço, do seu valor, sem ter medo de quem vai fechar e quem não vai fechar. Enfim, acho que é muito sobre isso. Meu preço é esse e ponto. E vão ter pessoas que vão pagar. O preço, ele também posiciona. Eu lembro de estar numa época que era eu e uma amiga minha também, cartomante muito foda, Sol na Noite, não sei se vocês conhecem, maravilhosa, se não conhecem, Sol na Noite é o Instagram dela. A Sol, ela é muito foda, a gente já trocou atendimentos, assim, e a gente sempre... é, a gente sempre faz umas trocas assim, eu divulgava ela, me divulgava. Eu lembro uma vez que a gente fez uma divulgação um com o outro, isso assim, ano passado, comecei do ano passado. A Sol cobrava, eu acho que uns R$ 150 na consulta. E eu cobrava, na época, eu cobrava uns R$ 600 na minha consulta. E ela reclamava pra mim que a galera não pagava mais caro. Quando ela colocava o preço lá em cima, a galera não pagava mais caro. E a Sol era o tipo de cliente, de cartomante que ficava dando desconto o tempo inteiro. E sempre fazia promoção, e acabava que a promoção dela era o preço base dela, nem era uma promoção mais. E ela falava, não, a galera que me segue não me paga, não me paga. E aí a gente fez essa divulgação, uma galera que veio de mim fechou com ela, e uma galera que veio dela fechou comigo. E eu falei, amiga, você falou que a galera não fechou, mas 4 clientes suas fecharam comigo. R$ 500 ninguém veio reclamar. Só falou assim, eu quero fazer seu atendimento e ponto, vou pagar no Pix. Eu falei assim, então cadê essas pessoas te pagando assim dessa forma? A partir do momento que você se posiciona de fato, esse é meu preço, e você se coloca dessa forma, as pessoas sempre tendem a cobiçar aquilo que é mais caro. Então, eu sei que dá um medinho de começar a cobrar um pouco a mais. Só que entenda isso, se tiver uma pessoa que estiver cobrando, pensa você agora, você é um cartomante que tá ali, tá querendo de fato ganhar dinheiro. Pensa que você é um cartomante que cobra R$ 50. E vai ter outro que vai cobrar, sei lá, R$ 400. Automaticamente a gente vai dar mais valor para aquele que está cobrando 400, mesmo que os dois tenham começado agora, no mesmo nível. A gente vai dar mais valor porque cobra 400. Então por que eu ainda estou me colocando aqui? Sendo que o preço também posiciona. Eu falei para vocês fazerem um teste, assim, tipo, cara, meu atendimento é R$ 100. Joga para 200, 250 para ver o que acontece, assim, uma semana, de você de fato falando isso. E ver se alguém
se interessa, as pessoas começam a ter uma percepção diferente do seu preço. Eu acho que eu falaria isso, legitimamente. O preço não é só um número que você altera ali Não na é só tabela. preço. Você Uhum. precisa se sentir equivalente Obviamente. àquele preço. É o seu posicionamento. Uhum. Você quer complementar sobre isso, Fabrício? Você que fala muito sobre crenças, né? Sobre como você alcançar níveis cada vez maiores de abundância, de prosperidade. Como é que você se sente em relação a isso? Olá, olá, gente. Boa tarde. Vou me apresentar aí brevemente. Gratidão, Gui, por esse convite. Tá sendo maravilhoso estar aqui com vocês, porque na verdade eu não trabalho com tarô e nem com baralho cigano, mas estou aí também, né, nesse mercado holístico maravilhoso. Então, estou aqui trazendo um pouco da minha contribuição e ouvindo vocês, né, várias maravilhas aí. Eu sou instrutor de Theta Healing, trabalho, né, com diversas técnicas, sou Certification of Science na técnica, então ministro aí há alguns anos, fui assistente da própria fundadora da técnica. E eu sinto da gente até fazer algumas reflexões, assim, um pouquinho mais profundo, né, em todos esses movimentos. E o Gui e o Vitor trouxeram, assim, considerações maravilhosas sobre esse lugar de você se empoderar do seu valor, de você realmente bancar aquilo, assim, né, do que você está passando, do que você está oferecendo e como que você vai cobrar isso. E eu sinto até de trazer uma contribuição, né, do que é realmente a forma de você manifestar essa ideia, essa criação de sucesso, né? Muitas vezes as pessoas invertem o paradigma da manifestação em ter, fazer e ser. E aí, tanto o Gui quanto o Vitor falaram isso muito forte, assim, né? Do você ser isso, você vai lá e banca aquele seu valor, mas o paradigma da manifestação é justamente ser, fazer e ter. No momento que você é abundante, no momento que você sente que você é esse profissional excelente, e você traz isso mesmo para o seu campo, olhando mesmo para o seu subconsciente, onde está o seu valor atrelado, o seu valor agregado, né? Muitas vezes a gente ainda tem crenças sobre carreira, sobre profissão, sobre dinheiro. Dinheiro é um aspecto muito forte para a nossa sociedade, né? Dinheiro traz ali várias questões de sobrevivência, várias questões instintivas, está muito atrelado a poder. E muitas vezes, né, a gente tem várias distorções de que o poder é ruim, o poder é mal, né? Se a pessoa tem certo poder, eu vou me desvirtuar. Então, tem todas as questões, assim, em relação a dinheiro, né? Sendo que dinheiro é só um fluxo de energia, né? Dinheiro é aquilo que você decide fazer com ele. Então, no momento que você começa a desconstruir isso do seu ser, olhando mesmo ali, né, para o seu sistema de crenças em relação à forma de você entregar isso, e aí eu sinto até de trazer também uma virtude que muitas vezes as pessoas não falam muito sobre ela, que é a permissão, né? Você dar permissão para esse fluxo da vida mesmo acontecer através de você. E aí você muda esse paradigma de que eu sou abundante, eu trago, né, esse sentir da alegria, do prazer, da realização no momento que eu estou fazendo isso, a excelência, igual o Vitor falou, assim, esse é o meu valor, mas eu também entrego algo com excelência. Então você ancorar mesmo isso, sustentar isso, aí você faz. Então, você vai inverter no paradigma da manifestação. Para ficar claro, né, essa inversão desse paradigma que eu gosto sempre de dizer, vamos supor que você fala assim, no dia que eu tiver um namorado, eu vou fazer, sei lá, nós vamos passar finais de semana juntos, aí eu vou ser muito feliz, vou ser muito alegre. Então, você está colocando uma pressão na manifestação antes de você ser aquilo, para te completar. Então, foi até algo que vocês falaram, assim, que é muito interessante, né? De não colocar pressão no seu cliente para vir pagar as suas contas. Então, no momento que você entrega um produto, um serviço, e você fala assim, eu tô divulgando isso porque eu preciso muito pagar as minhas contas. E sim, não estou falando que a gente não precisa, né? É claro que faz parte mesmo assim da nossa vida, mas é você perceber que energia que você está colocando no momento que você faz aquele movimento. Então, se você lança um curso falando assim, meu Deus, eu preciso que chegue 40 pessoas para
comprar esse ticket de R$ 40 para fazer tal coisa, você já coloca assim, uma pressão muito forte nessa família de alma, nessas pessoas que era para chegarem aí, né, fazer esse compromisso com chegar, inclusive através da espiritualidade. Eu acredito que né, a gente conecta muito com essa ideia do nosso trabalho espiritual mesmo, de que você vai colocar essa pressão. Então, assim, fazer essa inversão do paradigma, de trazer e olhar mesmo para que você tem no seu subconsciente, né? O que você já ouviu sobre dinheiro, sobre profissão, sobre carreira, sobre trabalho. E isso é até interessante para voltar para a pergunta que o Gui trouxe no início, né? De alguém perguntando, eu gostaria de viver de tarô, mas eu tenho minhas travas, estou há um ano tentando. Eu acho que eu vi uma no Instagram também, que tinha alguém que falava que se sentia travada, né? Então, às vezes, você pode até entregar uma receita muito maravilhosa do marketing digital, mas quanto mais mergulhos profundos você faz, realmente na forma de como você está experienciando e criando isso, eu sinto que traz aí, né, mudanças bem, bem maravilhosas, assim, do que é a sua relação com o dinheiro, o que é a sua relação com prosperidade, como você realmente se comporta, assim, né? Você traz esse lugar, assim, de transformar esses votos, né? Padrões tão profundos de escassez, principalmente quando a gente está trabalhando com espiritualidade, vem ainda, mesmo que crenças subconscientes, né? De que, não posso cobrar tanto, não posso fazer isso, não posso fazer, né, isso aqui, porque é um dom, é isso, eu tô trabalhando com aquilo. Sendo que às vezes na verdade, você pode perceber o seu valor pelo seu tempo, né? Por aquilo que você é, pelo bem-estar que você proporciona. Então, sinto que a gente pode aí dar uma vasculhada bem maravilhosa em diversas contribuições aí nas falas de vocês. Sensacional, Fabrício, obrigado. Maravilhoso sua contribuição. A Lívia caiu, gente? Acho que a Lívia caiu, já ela volta. Complemento com um questionamento aqui, que eu vou fazer para cada um que está presente aqui. Quando você se olha no espelho, você consegue enxergar essa potência de transformação? Você sente um ser abundante? Você chega e olha para você, sou abundante, eu me sinto abundante. Eu sou um ser próspero. Estou alinhado com isso, com essas ideias. É natural para mim que seja assim, entendeu? Agora, se você chega, você olha no espelho e você se sente, coitadinho, não sei o quê, nossa, que dia difícil hoje, será que alguém vai fechar algum atendimento comigo? Pelo amor de Deus! Será que se você traz nesse momento essa energia de desespero, eu vejo muita gente desesperada que chega até mim, que a pessoa realmente está numa situação delicada de vida, né? Mas quem é que vai fechar um atendimento com a pessoa que está nessas condições de tensão, sabe? Que a pessoa sente, né? Então, de alguma forma, você tem que encontrar relaxamento dentro de você para que isso possa funcionar, né? Às vezes, essa tensão que você se coloca, e você sente fisicamente essa tensão mesmo dos seus ombros, sabe? Na sua postura, como você se coloca, né? É resistência à prosperidade, resistência à abundância, que deveria ser natural, que deveria ser leve, poderia ser leve, né? E aí o seu corpo expressa essa resistência, porque existe alguma crença, alguma questão dentro de você que faz com que você não se sinta talvez merecedor, né? De algo de facilidade, merecedor que isso chegue até você, até a sua vida, de formas de N possibilidades, né? Então, às vezes, a gente fica fixado, né? Só tem que ser... Nossa, eu preciso que essa pessoa feche o atendimento comigo. Ai, ai. Bom, maravilhoso, né? a Lívia apareceu aqui, ó. Deixa eu te fixar de novo, Lívia. Cadê? Adicionar marcação. Tá aqui. Deixa eu ver alguma... Maravilhoso até agora, hein? Deixa eu ver alguma outra pergunta aqui. Eu anotei no meu bloco de notas. E vou Cadê? aproveitar, então, só as suas considerações e trazer alguns aspectos que eu sinto de trazer também do que Fica à você falou. vontade. Pode falar. É maravilhoso mesmo, assim, né? Você fez essa pergunta pra gente de como que você se vê na hora que você olha no espelho e qual que é a energia que você traz, né? Na hora de você se apresentar, na hora de você fazer uma venda.
E é muito forte a gente olhar para esses aspectos, porque eu, né, trabalho muito com meus movimentos, meus cursos de Theta Healing, falo muito sobre sucesso e a forma como você está criando mesmo, né? Eu sou, na verdade, de formação, né? Antes de estar terapeuta e ter essas empresas no mercado holístico, eu advogava e trabalhava na área de relações internacionais quando teve aí, né, esse movimento. Hoje eu tenho 2 empresas e trabalho exclusivamente na área de serviços de práticas integrativas, e foi muito fundamental eu ir olhando assim, né, para todas essas questões, principalmente obrigações que às vezes a gente ainda carrega do passado. Então, por exemplo, as obrigações que você carrega dos seus pais, isso são muito fortes, assim, né? Do que você ouviu da sua configuração familiar. Então, às vezes, se você ainda está num estágio inicial de que você se sente, igual o Gui falou, né, uma vítima. A vítima é quem ainda está numa mentalidade infantil, de que a vida te deve, meus pais me devem, a sociedade me deve. Então, no momento que você começa a olhar para dentro de você e falar assim, pô, como que eu vou transformar esse lugar de me tornar independente emocionalmente? E é muito interessante porque nós que trabalhamos com, né, com esse mercado de espiritualidade, de empatia, de leitura, isso é um processo de você. A empatia é bom, né? Porque você vai lá e experiencia as emoções das outras pessoas, mas só que no momento que você ainda carrega, né, questões muito profundas de dependência emocional e trazendo assim, né, esse desejo de agradar os outros, ou que você não pode crescer porque você ouviu vários padrões em relação a dinheiro, a prosperidade, a vítima de que a vida é árdua, de que o dinheiro está atrelado ao esforço, de que o que vem fácil vai fácil, que o dinheiro é sujo, de que eu sou pobre, mas sou limpinho. Tudo isso são crenças muito fortes do consciente coletivo, principalmente que a gente escuta no Brasil. Então, assim, no momento que você começa a olhar para isso, falar assim, como que eu posso continuar me sentindo pertencente, continuar me sentindo reconhecido e agora criar uma nova forma mesmo assim de sucesso, de abundância, de prosperidade, olhar para você e falar assim, pô, eu sou isso aqui. Então, assim, esse é o resgate mesmo, assim, do poder, né? Então, tem esses lugares de você olhar ali, o que tem no seu sistema de crença em relação a obrigações com os pais, a libertação de passados, né? Às vezes você teve eventos traumáticos, você viveu experiências de fracassos e de sucesso. Então, eu deixo até assim, uma recomendação que eu sempre faço com os meus cursos, nos meus movimentos, é assim, faz uma lista de todas as experiências de fracasso que você sente que você fez e todas as experiências de sucesso e olha para essas experiências, vê se nas de sucesso, vamos supor que às vezes eu acredito que é bem comum no mercado holístico e talvez seja também o caso aqui, né, no nosso grupo, muitas pessoas que fizeram essa transição de carreira. Fizeram vários outros movimentos, né? E agora tá querendo viver do tarô, tá realmente assim, sente esse chamado da espiritualidade, né? Recebe aí entidade, cigana, assim, é aquela maravilha, né? Eu que ia muito a terreiro de Umbanda, sei o tanto que é maravilhosa essa energia. Mas só que na hora que aí você começa a perceber assim, se nessas experiências de sucesso, você tá querendo reproduzir aquilo, né? Você está falando assim, nossa, só quando eu era gerente de projetos ou vendia tal coisa, eu tenho que fazer melhor que aquilo, é impossível fazer melhor que aquilo. Aí você olha para isso em todas as suas experiências de sucesso, e aí para todas as experiências de fracasso, você pergunta para o seu sistema se você não está tentando reproduzir, se você não está tentando realizar, porque você sente que você fracassou num lançamento, que você não fechou tal curso, que você não fez tal coisa, mas entenda que agora você é um outro contexto, você é um outro ser, é uma outra realidade e que aquilo não vai necessariamente voltar, né? Então você precisa se desapegar do passado. É o que eu sempre falo, é transformar memória em sabedoria, transformar memória em conhecimento. E aí você desapega, né? Traz realmente assim esse processo de seguir adiante daquilo que agora você pode fazer. Só trazendo Ó, isso. eu acho que o Fabrício respondeu o que a Pri falou aqui no chat, que ela falou bem assim. Eu me sinto uma puta potência, mas como se estivesse dentro de uma gaiola, não sei explicar. Eu acho que o Fabrício deu vários exemplos de o que é essa gaiola que a gente se sente, né? Questões mal resolvidas lá desde da família, pai, mãe,
crenças mal colocadas, crenças inconscientes em relação ao dinheiro, em relação à prosperidade, em relação a precisar se esforçar demais para que isso aconteça. Porque para mim é bem diferente, assim. Eu não sinto que eu me esforço. Para mim é bem leve, sabe? E eu trabalho bastante. Mas assim, tanto que às vezes eu até esqueço que eu estou trabalhando, às vezes eu sinto que eu estou brincando, porque eu estou dando uma aula aqui, eu estou dando risada, não sei o quê, não sei o que lá, entendeu? Então, é muito diferente trabalho e esforço. Às vezes tem crenças dentro de você que você precisa se esforçar demais. E se esforçando demais, você acaba se afastando da ideia da prosperidade, da abundância. Porque eu penso assim, o que hoje para mim, Guilherme, é me sentir abundante, me sentir próspero? Eu não posso me desgastar emocionalmente fazendo aquilo. Eu não acho que isso é abundante. Eu não acho que isso é próspero. Aquilo me drenar. Não, eu preciso dominar aquilo, fazer aquilo, escolher assim, beleza, eu vou fazer algo que vai me desafiar para um próximo nível, naturalmente, mas eu vou escolher algo que eu não vou me estressar, me gerar um aborrecimento, entendeu? Não, eu vou escolher pequenos desafios que seja leve para mim experimentar algo novo. Às vezes a gente quer dar um passo muito grande, esquece que a gente está em um processo, né? De você ir organizando essas questões dentro de você, né? Ó, tem mais gente falando no chat aqui. Deixa eu chamar a Lívia para conversar um pouco. Lívia, você tem aí uma pegada de magnetismo que eu vi no seu perfil, né? Como é que Aham. você linka? Eu tenho a curiosidade. Como é que você linka isso com o seu trabalho, seja para ofertar o seu trabalho ou nos seus atendimentos? Como é que magnetismo se conecta a isso? A Tá. prosperidade e a abundância. Quando eu entrei nessa parte de estudar o magnetismo, realmente foi uma coisa mais para mim do que focada no profissional. Eu pensei muito porque tem toda essa parte de atração, mas também tem a nossa parte de limpeza, né? E a limpeza entra também sendo muito importante nessa desconstrução das crenças. Eu sinto que na nossa parte da cartomancia, assim, talvez até no meio holístico também um pouco de maneira geral, essas crenças, eu estava querendo falar sobre isso também, né? Elas atrapalham muito porque vem toda essa questão de crença financeira, igual vocês estavam falando bastante, mas na cartomancia tem muito essa coisa das pessoas não verem ainda como uma profissão. Então, eu acho muito legal esse momento que a gente está tendo aqui, essas reuniões, esses encontros, onde a gente tem consciência, a gente está com outras pessoas que sabem que pode cobrar por isso, que sabem que pode colocar um valor justo no serviço. Então, além de todas essas crenças financeiras, de que não é um trabalho, de que você não pode cobrar, tem muito aquela questão, né, de que tarô é dom, é cura, então não é certo você cobrar para as pessoas. E aí a gente vê pessoas cobrando um valor absurdo de baixo. Isso acaba puxando toda a profissão, né? Todas as pessoas que estão nesse meio para baixo. E por isso que é importante a gente estar junto também para que quando um valoriza o outro é muito mais fácil todo mundo se valorizar, quando uma pessoa se valoriza, né? O magnetismo, ele também entra muito nessa parte do nosso merecimento, da parte da gente trabalhar essas coisas mais inconscientes, porque quando a gente vê o nosso lado consciente, a gente está falando de 5% da nossa mente. Então, é até o que a gente fala, o que a gente estava conversando aqui no chat também, né? Então, assim, tá, você chega na frente do espelho e você sente que você realmente é essa pessoa. Você realmente merece estar ali? Porque não adianta também você chegar na frente do espelho e ficar repetindo frases que não fazem sentido para você. Tipo, eu sou merecedora, eu vou ter tantos atendimentos, eu vou mudar tantas vidas. A gente precisa trabalhar isso de uma forma energética, movimentando a nossa energia, para isso realmente fazer sentido e aí sim a gente vai conseguir atrair o que a gente realmente está buscando, a gente vai conseguir levar isso para as outras pessoas. Eu acho que isso acontece tanto em níveis assim de crença, mas também acontece fisicamente, né? Eu como professor de yoga, eu ensinava yoga antes de entrar
paraquedas no universo esotérico, né? Eu sei que existem muitas crenças, muitas memórias que elas ficam ali registradas, né, como imprints no nosso corpo físico, na forma Exato. de termos que a gente chama de couraças, couraças de rigidez. São pontos que ficaram ali congelados no tempo, memórias que ficaram ali registradas no nosso corpo, no nosso sistema nervoso, né? E aí você cresce, se torna um adulto, né? Ou até mesmo já na fase adulta, e você não sabe como se conectar ao que o seu corpo pede de você, que é sentir, né, as suas emoções, criar esse relacionamento de intimidade consigo mesmo, com o seu próprio corpo, as suas sensações, né? E isso vai criando camadas e camadas de resistência, de tensão, né? E para mim, a palavra relaxamento não no sentido de preguiça, não é uma pessoa relaxada. É Aham. uma pessoa que ela está confortável em si. Ela passa muito mais essa confiança, ela passa muito mais essa tranquilidade que às vezes o outro está buscando através de você e não encontra, porque a pessoa também está num estado de tensão, né? Então, às vezes isso também está no nosso corpo. E eu acho que se trabalha muito isso, a questão do magnetismo no corpo físico também, né, Lívia? Sim, sim. Porque é uma fluidez, né? Da mesma forma que no yoga a gente consegue trabalhar isso, com o magnetismo a gente trabalha também. Toda essa liberação de traumas, de crenças, Uhum, é um trabalho bem completo. sim. E é excelente, eu vejo assim, como isso afeta as pessoas no sentido do empreendedorismo, né? Delas, beleza, eu tenho conscientemente eu tenho os meus objetivos, eu quero realizar isso, eu quero viver bem através do que eu escolhi fazer, né? Mas às vezes falta olhar para uma camada que ela é muito densa, sabe? Que é justamente essa camada assim de tensão do corpo, né? De você se soltar dentro de você, né? Para que você consiga fazer isso de uma forma mais leve. Deixa eu ver aqui o que estão falando no chat. Eu vou, e eu vou Quer aproveitar. falar, Fabrício? Sim, e eu li ali o chat, então eu vou trazer as coisas, as considerações que dá dos comentários do chat, fazendo uma reverência maravilhosa ao que você e a Lívia falaram, porque é basicamente todo o meu trabalho, né? Que é esse lugar de trauma, de regulação do sistema nervoso e de quais as feridas, né, que a gente traz realmente no nosso sistema e que máscaras, né? A gente vai colocando, inclusive a máscara da rigidez, que foi aqui o Gui falou, né? A máscara da rigidez, ela é desenvolvida na nossa infância, principalmente quando você sente que viveu a ferida emocional na sua, falaram ali da criança, né? E a ferida emocional da injustiça. Então, se você sente que você passou por injustiça, que você presenciou injustiça, de que seu pai, a sua mãe foram injustos, mesmo que isso seja de um nível inconsciente, você vai criando máscaras dessa rigidez, e esses registros vão vindo para o seu corpo, né? E aí falaram ali no chat de que iria entender um pouco mais sobre essas crenças limitantes, e eu vejo muito isso como o Gui falou. São objetos mentais que vão entrando ali no seu sistema nervoso e vão criando essa estrutura não tão flexível e que se permite estar seguro no corpo, que se permite sentir, e é nesse relaxar que você permite que a vida aconteça. É nesse relaxar, é aquela coisa mesmo assim, né? É nesse relaxar que você goza da vida. É nesse relaxar que o fluxo do prazer em criar, possibilita você entrar em patamares ainda mais elevados nessa experiência do sucesso, né? Então, e quando a gente fala muito de crenças limitantes, falaram ali para alguém que queria entender melhor, eu gosto muito de trazer, assim, até para desmistificar e deixar de olhar as crenças limitantes como se fosse, assim, né, um bicho-papão que vai nos engolir a todo momento, assim, né? Eu gosto de trazer que tudo é crença, absolutamente tudo é crença. Umas são expansivas, outras são limitantes, né? Outras colocam. É uma crença eu pensar que dinheiro é maravilhoso e que com dinheiro eu trago mais e mais alegria para o mundo.
Não necessariamente as pessoas pensam isso. Outras pessoas podem achar que o dinheiro, na verdade, é a raiz de todo mal. Quem nunca ouviu, Roger, isso, né? Essas crenças, assim, nesse sentido. Então, assim, crença limitante e os mecanismos, assim, que a nossa mente desenvolve, por exemplo, autossabotagem, que foi uma coisa que o Gui me trouxe, assim, né? Autossabotagem, procrastinação. Eu até falo para as pessoas com quem fazem os trabalhos comigo evitar essa palavra da sabotagem, porque eu trago muito essa ideia de que são mecanismos de defesa da sua mente ou do seu sistema nervoso desregulado. Então, assim, começa a olhar para essas crenças, né, que escreveram ali assim, eu me sentia travado, ou eu me sentia que a minha família me deve, né, todos esses aspectos assim. Comece a olhar como que você se sabotar, ou você acha que se sabotou naquele momento, está te servindo. Porque as crenças estão aí no seu sistema sempre para te servir para algo. Seja para te proteger, o medo da rejeição de novo, o medo do fracasso, o medo de que você vai ser excluída, o medo da solidão. Às vezes você passou por uma situação em que você se expôs e aí veio um comentário e te jogou assim para uma retração. Então começa a observar o que que essa procrastinação quer te mostrar, essa sabotagem, né? Assim. E veio um outro comentário ali muito interessante Fabrício, antes de você responder esse comentário super interessante no chat que a Solange falou aqui, eu eu, vou passar só rapidinho a palavra pro, não era isso, pro... não. Não vou responder agora, não. Era só sobre. Eu nem tinha visto da Solange ainda. Mas era que sobre esse que eu estava falando ainda, alguém falou assim: das feridas da criança. E aí eu deixo só essa última coisa assim, né? Que criança não prospera. Criança não se desenvolve. Então é importante mesmo a gente fazer esse movimento e voltar ali e olhar para isso, né? Agora sim. Sim, sim. Gratidão. Vitor, eu vi lá nas narrativas do seu perfil alguma coisa assim, que você teve um belo de um plot twist na sua vida, porque você veio de um lugar meio conturbado. Uhum, bem Você pode conturbado. compartilhar com a gente o que que te fez você conseguir acessar essas questões que aconteceram na sua vida de uma perspectiva não vitimista, não de injustiça ou não de cobrança, mas de compreensão e transformar isso em uma vida próspera? Cara, eu acho que foi tanta coisa, assim, que aconteceu, mas basicamente, acho que toda a história da minha vida, assim, tinha uma vida boa, assim, uma vida tranquila, mas ao mesmo tempo que eu não percebia muito bem as coisas que estavam acontecendo, mas é, contextualizando, para vocês que não me conhecem entenderem um pouco também, e também conhecer um pouco mais. Eu cresci já num lar, assim, onde meu pai era alcoólatra, então por anos, assim, tinha aquilo como referência, assim, meu pai era alcoólatra, minha mãe, assim que eu nasci, minha mãe desenvolveu esquizofrenia, só que eu não tinha noção, porque minha mãe era só minha mãe, então do momento que eu nasci até os meus 10 anos de idade, minha mãe teve esquizofrenia, assim, tava num surto muito grande, que eu não sabia, mas, enfim, depois quando ela saiu do surto, que eu percebi que ela estava, de fato, nessa crise. Ao longo da minha adolescência, enfim, essas questões com meu pai sempre foi muito complicado, e quando eu tinha uns 16 anos, acabei falando pro meu pai que eu era bissexual, isso acabou gerando uma baita de uma questão em casa, então eu sofri muitas ameaças dentro de casa, coisas muito complicadas assim com meu pai, porque, enfim, bebida, toda aquela coisa, e as ameaças constantes, e aí tive que sair de casa, por várias vezes tive que fugir de casa, porque não tinha muito o que fazer, então tive que ficar na casa de amigos, enfim. Foi um momento da minha vida que eu estava muito perdido, na verdade, e não sabia muito bem o que fazer. E aí eu tinha vontade de fazer faculdade, aquele meu sonho era ser confeiteiro, enfim, ser cozinheiro, mas acabou que nunca foi pra frente. E aí eu só sabia que eu queria viajar, que eu queria começar a viajar, que eu queria, enfim, ter essa vida pra mim, em qualquer lugar que fosse. E entrei na faculdade de artes cênicas, passei assim, fiquei uns 3 meses, depois de 3 meses falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, vou largar a faculdade, que eu queria começar a viajar. Tinha um dinheiro guardado daquele mês lá que eu fui atendente de padaria que eu falei pra vocês. E aí comecei, larguei as coisas, enfim, simplesmente larguei a faculdade, fui pro Peru, comecei por lá minha viagem, fiz vários voluntariados, passei por muito perrengue. E no meio desse caminho, eu já produzia conteúdo pro Instagram, mas eu falava sobre viagens, chamava com tarô.
Eis que nisso tinha uma taróloga que me seguia, assim, que era chamava Thalita na época. A gente era amigo e tal, ela me seguia, ela gostava de mim, mas eu nunca entrei no mundo, assim, do tarô, nunca tinha, não fazia a menor ideia do que era, sempre ligado com a espiritualidade, mas com o tarô, pra mim, era aquela coisa bem de filme mesmo, bola de cristal, pano roxo, enfim, não era nada do que eu vejo, assim, como realidade hoje em dia na minha vida. Bom, e aí acabou que deu vários BOs nessa viagem também, fui barrado no México, fui deportado quase, ela viu que eu tava passando por uma situação complicada, falou, cara, peraí, quer que eu te ajude? Posso fazer um consulta de tarô aqui pra você, não sei o quê. Eu lembro que eu não aceitei na época, porque eu falei, cara, não tem dinheiro pra te pagar, não tem como. E aí, uns meses depois, ela fez uma promoção no Instagram dela. Aí eu falei, não, esse é meu momento, quero te fazer uma consulta com ela. Fiz essa consulta e eu lembro que mexeu muito comigo. Tipo, muito, muito, muito comigo. Ela tocou em pontos, assim, que ninguém nunca tinha tocado. E mexeu muito comigo. E eu lembro de sair da consulta, eu falei, cara, eu quero fazer a mesma coisa que essa mulher fez comigo. Quero muito fazer a mesma coisa que essa mulher fez comigo com outras pessoas. Tipo, trazer essa mesma clareza, não sei, ela mexeu comigo num lugar que nunca tinha feito nada daquilo, era muito forte, né? Acho que a primeira vez que você tem contato com as cartas é muito mágico, assim, fica marcado na memória, assim. E eu lembro que eu passei por isso. E aí, naturalmente, as coisas foram acontecendo. Aí, de fato, pedi pra minha mãe comprar livro na época de tarô, porque eu não tinha dinheiro. E aí, estudei, assim, uns 3 meses e as coisas começaram a acontecer. Mas durante todo esse período, assim, eu fiz terapia. Durante toda a minha vida, assim, eu fiz bastante terapia. E eu lembro de ter muito, muito clara essa visão, assim, de que eu não queria que aquela fosse a minha história, sempre, assim, de que aquela história complicada e o garoto problemático, eu me senti o menino, um amigo problemático, assim, na minha escola, durante anos, assim, porque é isso, com os meus 16 eu tinha que ficar fugindo de casa, e dormir na casa de amigos, assim, meus amigos estavam lá prestando atenção na aula, e eu tava preocupado de chegar quinta-feira e meu pai chegar bêbado em casa, e de rolar tudo aquilo que rolava sempre, toda semana. E eu lembro que eu falava, não, quando eu sair daqui, a narrativa, a história vai ser outra, vai ser diferente. Então, quando vocês trazem isso também, né, falaram algumas pessoas aqui nos comentários também, de tipo, é isso, né, parece que a gente deve alguma coisa para os pais. Eu saí, de fato, muito dessa situação basicamente, do filho fora da curva da família, porque eu era todo errado ali para eles, todo cagado, para literalmente, eu acho que sempre foi muito parte da minha personalidade isso de não, eu não vou aceitar essa história para mim. Eu não sabia como que eu ia chegar do outro lado, assim, como as coisas iam acontecer de uma forma diferente para mim. Mas eu sempre tive noção, assim, de que eu faria o que fosse possível para sair daquela situação, não depender do meu pai, não reproduzir aquela história que eu vivia com eles, com outras pessoas, assim, então. E eu acho que assim, mas eu acho que o segredo foi literalmente. Eu acho que em todos esses momentos, assim, acho que eu sempre segui muito aquilo que eu tinha vontade de fazer, mesmo quando parecia muita loucura para as outras pessoas. Quando eu larguei tudo, eu larguei minha faculdade, eu tinha acabado de entrar e fui viajar. Ou quando eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer, eu vou começar a tirar cartas aqui, ver onde é que eu vou parar. Acho que e seguir a vida da forma como eu sempre acreditei, eu acho que é isso que faz a gente acabar superando assim essas enfim, acho que a história que cada um viveu, assim, acho que não tem muito segredo, acho que não tem muito hack, assim, sabe? Como é que você chegou lá? Eu acho que é literalmente Eu, sempre sendo, sei lá, sincero com a eu, gente en- nesse. não, eu entendo o que você está falando. Uhum, Eu penso assim também. Eu acho uhum, que quando você se lança na vida de peito aberto, com coragem, para o que der e vier, e uhum, você é fiel a você mesmo, ao que você acredita, e você busca, tenta, pelo menos, ser coerente uhum, com o que você pensa, o que você acredita, a vida, ela, de certa forma, ela vai te movendo, ela vai te empurrando para onde exato, você tem que cair, entendeu? exato. E aí as coisas vão se encaixando, como, por exemplo, esses encontros que transformam a vida. Por exemplo, você com esse primeiro contato que você teve com essa cartomante, que te trouxe ali um resgate de uma memória, às vezes, que você já trazia, entende? E você conseguiu, através disso, encontrar uma referência, um caminho. Aqui faz sentido para mim que eu vou por essa direção aqui, entendeu? Então, fez sentido para você, né? Então, acho que às vezes as pessoas, elas são muito assim, têm muito medo de você se colocar em relação à vida. Muitas coisas, tem muitas bagagens que tracionam a pessoa e fazem com que ela permaneça no mesmo lugar,
apegada a uma história, uma narrativa, por exemplo, como você falou, essa aqui era a narrativa que eu vivia, mas eu sei que a qualquer momento eu posso contar uma nova história, por que que não posso? Posso começar a contar uma nova história a partir de hoje aqui, saindo dessa mesa redonda, contando uma nova história. Maravilhoso. Alguém quer complementar? Ó, teve um comentário interessante aqui no chat, ó, Fabrício, que a Solange falou sobre o digging do merecimento. Como fazer esse processo do auto-digging para o merecimento? E o que que é digging, para quem não sabe, né? Eu respondi diretamente para ela. Mas eu quero saber também. Como é Eu que é? acredito que a Solange conheça o Theta Healing, porque ela fez uma pergunta utilizando os termos já específicos da técnica. O digging na técnica do Theta Healing é esse processo de escavação mesmo, assim, né? Você escavar as origens e realmente onde estão, fazendo até uma referência a uma fala maravilhosa da Lívia Mendes, né? Que ela falou assim, o que a gente está experienciando aqui é 5, 10%, né, da nossa mente, do que realmente está nos nossos pensamentos, porque é o nosso consciente. Então, assim, toda a nossa realidade está sendo criada e filtrada por todo esse aspecto da mente. Então, ali, 5, 10% está nesse lugar do que você acredita. Então, assim, na fala do Vitor, assim, maravilhoso, a nossa história tem muitas, né, aspectos bem semelhantes, assim, da minha jornada também. E o que o Gui falou é maravilhoso você ter essa coragem, essa bravura, né? Eu já mudei muito, assim, né? Eu fiz relações internacionais, fiz direito, eu era para ter começado medicina e toda a minha família esperava, assim, diversas coisas da minha vida e eu fui criando essas histórias, essas narrativas e fui me transformando quando eu seguia, tem até um ser espiritual que é canalizado por um cara, assim, né, muito famoso no Instagram, que é o Bashar. Ele fala muito isso, a teoria da empolgação, né? Siga aquilo que empolga o seu coração, que faz sentido para o seu coração. E aí realmente traz essa empolgação e você vai se colocando nesse fluxo de criar a partir dessa potência. Mas é muito forte também os 90% que estão no nosso subconsciente, né? Do que ele está ali ainda vibrando e saindo. Aí é o que eu falo muito isso, né? No digging, que é a diferença entre naquilo que você acredita e aquilo que você pensa. Uma coisa é você acreditar, eu sou merecedora. Isso está no seu nível consciente, eu acredito nisso. Mas o que que tem realmente, né, dentro do seu subconsciente em relação ao que é o seu valor, de que você já ouviu, né? E questões com pai, com mãe, aí dá aquela sensação de insuficiência, eu sou insuficiente, igual, né, o Vitor trouxe a história dele, de que ele teve que se reinventar, sair de casa, fazer esse movimento e ele teve essa potência, assim, né, que isso está no campo do Vitor, dá para sentir, assim, né? Ele traz esse lugar e é um espaço de você olhar mesmo para dentro de como isso está te servindo. Então, assim, né, sobre o autodigno do merecimento, foi o que eu falei para Solange. Quando a gente, aí eu deixo até assim, né, é uma das formas mesmo de começar o digging, quando você faz um curso de Theta Healing ou você está fazendo uma sessão, né? Você pode chegar e se perguntar assim, o que de pior pode acontecer na minha vida agora se eu me sentir totalmente merecedora? O que de pior pode acontecer na minha vida agora? Você fecha os olhos ali, ó, se conecta com o seu corpo, traz essa inteligência mesmo suprema, assim, as marcas, os registros que o Gui falou, né, do corpo, e você pergunta: o que de pior pode acontecer se eu receber toda a abundância infinita disponível para mim agora? Ou se o meu Instagram não sei qual que é o Cartomante Rica, vamos supor. Se o meu Instagram, Cartomante Rica, alcança agora, semana que vem, 5 milhões de pessoas e eu começo a ter, assim, todo esse movimento, esse fluxo e um monte de gente me mandando mensagem. Você se pergunta, o que de pior pode acontecer se agora eu tenho 10 leituras por semana a R$ 2.000 cada? Aí você começa a engatilhar sua mente, a escavar sua mente do que está te servindo ainda manter essa escassez.
a escassez dos afetos, a escassez, né, das relações, das interações, do como você está ainda experienciando a sua vida. Porque se existe uma crença no seu sistema, é porque ela te serve de alguma forma, seja positiva ou negativa. Ela está ali te servindo para algo. Às vezes, acreditar que você não pode ter 20 clientes por semana é porque você acha que se você tiver esses 20 clientes, você vai ser atacada. Ou que você vai não ter mais tempo para viver. Ou que você não vai ter mais tempo para o seu parceiro, para sua parceira. Enfim, começa a perguntar para o seu sistema, né? É essa forma de você ir olhando, né? Só existem, eu gosto muito de falar isso, para mim só existem duas emoções motivadoras e originárias de tudo, o amor e o medo. Através de qualquer. Assim, se você está experienciando escassez, tem medo por debaixo. Medo de alguma coisa. E geralmente não é o medo. Ah, maravilhoso. A Clau mandou ali, né, no chat. Eu trabalho muito com uma técnica que se chama Bênçãos da Fênix, que é um japonês que ele trabalhou 20 anos no mercado financeiro, o Hiro, e ele traz muito isso, de que o trabalho dele, ele percebe muito mais que as pessoas têm um medo muito maior do sucesso do que do fracasso. As pessoas, né? Então tá na hora de você olhar para esse lugar assim mesmo de, e aí, o que que tem aí nesse subconsciente que ainda tá me colocando nessa realidade? Mais ou menos isso. Tá respondido aí, hein? Foi a Morgana, que foi a Solange que falou, tá? Obrigado, Fabrício. Deixa eu conversar com a Lívia novamente. Lívia, você também está há 4 anos atuando na área de atendimento de tarô? Que momento que Isso. você sentiu que cabia em você o papel de mentora? Foi quando eu comecei a perceber, principalmente, que eu consegui atingir os meus objetivos, né? Eu fazia os atendimentos que eu queria, a quantidade que eu queria, da forma que eu desejava. E eu percebi que, assim, tem muitos tarólogos que têm sucesso e tem muitos tarólogos que não, que ficam sempre nessa de vai ser sempre uma renda extra, eu nunca vou conseguir viver disso, não é um trabalho. E eu acho que isso também vai além da capacidade, né? No sentido de que eu conheço 2 tarólogos, por exemplo, que eles são maravilhosos, eu já fiz leitura com eles. A gente começou a trabalhar mais ou menos na mesma época, então agora já tem uns 4 anos aí, e até hoje eles não conseguem fazer atendimento. Então, tipo, por que que isso acontece? Por que que dá certo para uns e tem outros que estão ali 4 anos fazendo um serviço bom, porque a leitura em si deles é muito boa, é excelente. E aí eu comecei a perceber que a gente encontra muito pouca informação hoje sobre o que fazer depois que você aprende a ler as cartas. Porque até quando eu fazia mais atendimento antes, eu dava curso, só que o meu curso era individual e focado realmente em ensinar as cartas ali. Mas e depois? Aí eu percebi, né? Por que que as pessoas não conseguem chegar até elas, as pessoas que elas querem? Porque tem gente que cobra um valor tão justo e tem gente que cobra um valor tão baixo pelo serviço, e essa mentalidade, né, de vou cobrar pouquinho, porque se eu cobrar pouquinho, vão ter muitas pessoas vindo, vou ter vários atendimentos. E a gente percebe que não é assim que funciona essa importância da gente cuidar da nossa energia também, porque quando a gente está abrindo uma carta ali, a gente está entrando direto no campo da outra pessoa. Então, como que você faz isso de uma forma que não tem o mínimo de equilíbrio ali? Muitas vezes as pessoas fazem um atendimento de graça, e aí olha o valor do que você está entregando e o que você está recebendo. Então, eu sinto que as pessoas têm muito essa dificuldade de, depois que aprendeu a ler as cartas, vai fazer o quê? Vai se valorizar como? A gente entra também nessa parte das crenças, né? De tipo, não mereço. E não adianta você passar um monte de estratégia, pode adiantar um pouquinho, mas não é só Sim. você passar um monte de estratégia para os outros tarólogos, os outros cartomantes, sem focar nessa parte, porque ela vai continuar achando que não merece, que não vai conseguir ter resultado. Então, eu resolvi fazer esse trabalho de focar em tudo isso
Todos esses pontos que eu sinto que ficam bem soltos para a maioria das pessoas. E até nessa ideia, sinceramente, da gente ter uma profissão mais valorizada. Porque enquanto a gente não se une e percebe que o nosso trabalho é bom, que o nosso trabalho realmente gera transformação e faz mudanças importantíssimas na vida das outras pessoas, ele não vai ser valorizado pelas outras pessoas. Principalmente se a gente não está fazendo isso. Então, foi muito nessa de conseguir auxiliar as pessoas a terem bons resultados e se enxergarem mesmo como tarólogas, como aquela cartomante que é profissional e que pode viver disso. Claro, entendi. Cara, ó, deixa eu te falar. Passa muita gente na minha mentoria. E eu sinto que tem pessoas que passam pela minha mentoria e elas tornam aquilo algo mágico, sensacional. A pessoa tem uma transformação de vida absurda, quase inacreditável, em um espaço de poucos meses. Tem outras pessoas que não. Elas entram e saem da minha mentoria e às vezes elas não têm o aproveitamento que aquela outra pessoa teve. Ou seja, as ferramentas são as mesmas para todo mundo utilizar, mas aquela pessoa tinha um campo maduro o suficiente para aproveitar essas ferramentas e fazê-las brilharem, enquanto que outras não conseguiram acessar ali a criatividade, a expressão, a autenticidade, a espontaneidade, né? E todos esses atributos. Tudo a ver sobre crenças, isso, né? Pois é, exato. E tem pessoas, a principal diferença da mentoria é que enquanto você está fazendo, você tem uma pessoa ali do seu lado, né, que está te orientando. E muitas vezes a pessoa não aproveita isso. Ela quer estudar, ela escuta você falando, mas não vai colocar em prática. E aí realmente não vai ter sucesso, não vai ter resultado. Precisa desse lado dela. E muitas vezes entra nisso de, tem medo do sucesso, né? Então, não vou Sim. fazer, vou continuar aqui na minha zona de conforto, porque a gente precisa mesmo se dedicar, não é uma coisa que vai cair do céu ali. E Eu aí a gente acho, não consegue aproveitar. sim. Lívia, eu acho que sim, isso é um pouco da que o Fabrício falou sobre a mentalidade infantil, sobre você ser criança. Você esperar que as coisas aconteçam, que alguém venha fazer por você, ou que alguém venha te salvar, ou que o seu mentor venha te salvar. Tem pessoas que vêm com essa vibe para mim. Ah, não, eu Tem. estou confiando totalmente no seu trabalho, hein? Deus me livre você Eu confiar entrei na totalmente no meu mentoria, eu não trabalho. preciso fazer mais nada, né? Você tem que confiar na sua capacidade de usar o meu trabalho com sabedoria. O meu trabalho é Exato. insignificante se você não trouxer um significado de transformação de vida para isso e se comprometer de que você vai contar uma nova história a partir de agora, né? Exato. Quando a pessoa fala assim, ah, eu tô contando que seu trabalho já... Ih, essa daí vai entrar e vai sair, não vai aproveitar nada. Já percebe, né? E para Ah, você, qual A foi Fabi o Hã? que ela falou? Ela se identificou. Eu Ela não foi uma das... acompanhei o comentário, agora eu vi. Pois é, então vamos começar a mudar isso, né? Sim. Pois é, deixa eu ver aqui alguma outra pergunta interessante que fizeram aqui, eu anotei. Ah, eu vou fazer uma pergunta, hein? Ó, o que que caracteriza a, a cartomante classe A? O que diferencia essa cartomante classe A daquela que está ali, que ela não está sentindo que ela está ascendendo, que ela está crescendo, está numa zona de mesmice, sabe? Ela está se repetindo, entra ano e sai ano e continua aquela escassez. Por que que a cartomante classe A ela chega e faz acontecer, ela prospera, e a outra permanece ali forever, do mesmo jeito? Eu acho, eu acho que a diferença assim, entre esse nome, né, que eu dou, que é a taróloga classe A e a taróloga normal, a cartomante normal, vai ser literalmente que a taróloga classe A, ela vai entender que existe uma estrutura de negócio ali por trás, que não é só tirar cartas, que a parte de tirar cartas é o mínimo que cada cartomante vai ter que fazer. Você fazer um bom trabalho, você entregar um bom serviço,
você resolver a vida da pessoa ali naquilo que ela tá precisando, numa resposta, é o mínimo. Isso é só o trabalho, isso é só o arroz com feijão que você precisa fazer. Agora, a pessoa que de fato prospera para cartomante, que vai estar ali ganhando uns trocados aqui, uma venda pingada aqui e ali, cobrando pouco, é que essa daqui que chegou aqui, que ganha dinheiro e tem noção enfim, tem noção do valor do trabalho dela, que tem noção que ela merece ganhar bastante, que ela merece de fato prosperar, é que essa aqui tem uma estrutura de negócio, ela entende que é um negócio, assim como todo negócio, não dá para depender de uma coisinha só. Então é isso, é como se você tivesse uma loja. Não dá para você ter uma loja de roupas e vender só um tipo de camiseta. Você vai ter camiseta, você vai ter casaco, você vai ter roupa de banho, você vai ter toalha. Aí você vai ter a venda online, você vai ter a venda física, você vai fazer contato com parcerias para conseguir expandir seu negócio para cá e para ali. Então, do mesmo jeito que uma loja de roupas vai ter uma estrutura de negócio, que vai ter que pensar, que vai ter que ver quanto é que eu estou gastando, onde que eu estou investindo, será que eu posso conseguir, de repente, em algum momento, ter uma equipe aqui que vai me ajudar com tal coisa, qual tipo de formato que eu vou atender, qual tipo de trabalho que eu vou oferecer também, vai ser só cartas, vai ser uma consultoria de alguma coisa, enfim. Do mesmo jeito que qualquer outro tipo de empresário vai ter, você vai ter que ter também. E é aí que está essa diferenciação. Eu sinto que pelo fato de a gente, da nossa profissão, ser muito informal, ter sido muito informal até hoje, de ter sido essa profissão de rua, de tira uma cartinha aqui, a gente tira entre amigos, a gente não deu, acho que até hoje, o peso necessário para o nosso trabalho. Eu lembro, quando eu comecei a atender, isso assim, hoje em dia nem chega mais pessoas assim. Mas quando eu comecei a atender, e chegou para mim uma época, eu acho que foi assim, um momento dos karmas ali para realmente me preparar como tarólogo, porque no começo, assim, acho que entre as minhas, sei lá, 50 clientes, assim, eu lembro de atender umas 5 que estavam literalmente no fundo do poço. Eu lembro de atender pessoas, assim, que falam para mim, isso aqui é a última chance que eu tô dando, porque eu realmente penso no suicídio e coisas nesse sentido, bem pesadas, assim. Enfim, pessoas assim, eu lembro de fazer consulta com uma cliente que ela tava literalmente no chão do banheiro. Assim, ela terminou a consulta no chão do banheiro, chorando, assim, eu com com as minhas cartinhas ali, com a minha colinha, que eu ainda não sabia direito como atender. Eu nem sabia, não era hoje, assim, era no começo, fazia 3 meses que eu tava começando. E chegavam essas pessoas, assim, pra mim, pra você depois me falar que o nosso trabalho não vale, tipo, literalmente, a demanda que tá chegando aqui é terapêutica, não é só de tarólogo. Acho que é isso que ninguém enxerga também. A nossa demanda, o nosso trabalho, não é só uma cartinha para saber se a pessoa está grávida. Isso nunca chega em mim. Ah, Vi, eu tô grávida, vamos casar com outra pessoa. Não, o que chega em mim é, Vi, eu estou completamente perdida na vida, meu marido é alcoólatra, eu não sei como lidar com essa situação, a minha filha, talvez eu perca a guarda da minha filha. Isso aqui é uma demanda terapêutica, isso aqui não é brincadeira. Então é óbvio que eu vou cobrar um preço justo por isso daqui, eu vou entender que isso aqui é um trabalho sério. Eu acho que parece que é uma grande brincadeira quando as perguntas são brincadeirinhas. Agora, quando você começa a olhar para o que de fato acontece na prática, aí você entende que isso aqui precisa de fato de uma estrutura. Eu preciso também, eu como profissional, ser muito bem qualificado para fazer aquele trabalho, porque é muita responsabilidade. E se é muita responsabilidade, é justo que eu cobre o que eu cobro aqui. Então, acho que é isso que diferencia. Eu acho que é o iniciante que não tem referência. Pode falar, perdão. Você acha que esse tipo de pergunta é mais difícil de responder, perguntas nesse contexto, chegam até você por um motivo específico? Porque, por exemplo, talvez outras cartomantes com outro tipo de posicionamento cheguem perguntas de brincadeirinha para a cartomante, porque ela construiu esse posicionamento. Por que para você chega perguntas neste nível de dificuldade de responder, que a pessoa está ali quase pensando em se matar? Eu acho que literalmente, eu acho que realmente tem a ver acho que com vários fatores, assim. Eu sinto que essa caminhada minha no tarô, eu sou bem do tipo de pessoa que, olha, vai lá, faz acontecer, isso mesmo, mas eu sinto que o tarô realmente ele aconteceu na minha vida sempre sem eu precisar fazer nada. Ele só aconteceu, assim, tipo, porque eu sentia que realmente era isso que eu tinha que estar fazendo. Então nunca foi. Eu ficava quieta, aparecia gente assim, sabe assim, tipo, eu nem ofertava, meu trabalho aparecia gente. Não, eu quero fechar com você pra não sei o que lá e resolver isso aqui. Então eu sinto que realmente tinha uma coisa pessoal também, de eu ter que resolver aquilo, enfim, nesse sentido. Mas isso tem muito a ver com posicionamento. Hoje em dia não chegam mais pessoas assim, pra mim, nesse sentido. Mas quando chegam, são pessoas que já estão de fato preparadas para, olha, eu confio em você, eu sei a maneira como você está se posicionando, a maneira como você se coloca no mercado, realmente não é uma brincadeira, você não brinca de ser tarólogo, você realmente não está aqui a passeio. A gente, obviamente, vai querer depositar uma grande ficha nossa, uma grande questão nossa para pessoas que trazem, de fato, para a gente
esse senso de confiança, esse senso de que essa pessoa entende o que ela faz. Então, essa autoridade, eu acho que acaba construindo e trazendo essa visão na cabeça das pessoas para trazer esses problemas também nesse sentido. Entendi. Mas o que você acha que constrói essa autoridade? Que outras pessoas, às vezes, parece que não alcançam um próximo nível nesse sentido. Como é que elas não chegam lá? O que constrói essa autoridade? Eu acho que é literalmente o percurso que você vai vivendo, assim, a sua evolução como profissional, assim. Eu acho que se você está sempre estagnado, se você não está movimentando essa parte, por exemplo, eu nunca fico muito tempo com o meu preço. Tipo, agora tá 1.500, vai aumentar daqui a um tempo, até o final do ano aumenta. Eu acho que você mesmo aumentando você criando o seu senso de autoridade e criando o seu senso de valor. Ai, desculpa, peraí. Vitor, desculpa, eu desativei o seu áudio sem querer, eu estava silenciando a pessoa que estava com o áudio ligado aqui. Eu também me perdi aqui no áudio dela. Tô tentando Quem que tá com o concentrar. áudio ligado aqui? Desculpa, gente. Não sei. Bom, continua. O que eu tava falando? Eu acho que é literalmente o percurso, é a evolução de você como marca mesmo, é entender você como marca. Eu acho que essa é uma questão que muitos cartomantes acabam não tendo, assim, Sim, sabe? sim. Tipo, o que vai ser... É o percurso de você como pessoa, assim, e você como profissional. Então, por exemplo, desde que eu comecei, o meu percurso no Instagram, por exemplo, ele foi muito de um menino nômade, e eu era todo fuleiro, assim, mas assim, umas roupas tudo rasgadas, não sei o que, tipo, a galera confiava em mim, assim. Mas foi todo o percurso de olha como eu passei por esse desafio, olha como eu passei por essa jornada, olha como agora eu tô cobrando mais, olha essa cliente que apareceu aqui. Você ir registrando e documentando todo o percurso que você faz, a gente cria de fato essa novela na cabeça das pessoas. Então é literalmente os altos e baixos, por onde eu passei, por onde eu cheguei. Eu lembro quando eu cheguei em Portugal, que eu postei isso para as pessoas, assim, foi muito tipo assim, caraca, Vi, tô vibrando muito por você, eu nem te conheço, mas eu tô vibrando por você porque já pegaram o momento que eu tava na merda. Então você construir essa novelinha na cabeça das pessoas também de você, evolução como marca, isso gera esse senso de autoridade, mas assim, Faz com que as pessoas poucos. Faz com que as pessoas te admirem, né? Se Exato. E inspirem se em identifiquem você. com você, se conectem com você. Esse é o principal ponto, assim, Sim. pra você. Pra no fim das contas você conseguir cobrar caro e as pessoas pagarem por isso, Por exemplo, você tem agora 2 tarólogos, um que cobra 300 e um que cobra 300 também, o que vai fazer eu fechar com você e não fechar com aquela pessoa é a maneira como eu me conecto com você. Então, no fim das contas, a marca que você constrói em torno do seu nome e a marca que você constrói, a personalidade que você constrói enquanto pessoa, para as pessoas que estão vendo ali, é isso que vai fazer a diferença, no fim das contas, eu acho. Assim. Acho que, então, mostrar isso é o que gera, de fato, a autoridade. A Clau Pode falou falar. uma pergunta muito interessante no chat aqui. Como não transformar isso em um diário de lamentações? Você tem o hábito de ficar compartilhando os altos e baixos da sua vida. Uhum. Como não se transformar isso em um diário de lamentações? Sendo estratégico e sendo intencional naquilo que você vai compartilhar. Eu não vou aparecer chorando nos stories se eu não tiver um propósito muito claro com aquele choro nos stories, assim, também. É entender, não é nem esse lugar, assim, tipo... Mas é no lugar, assim, de ser bem, sabe, boca rosa, que é assim, olha, 9 horas eu vou postar esses stories, não sei o que lá, e depois eu vou postar tal coisa. É literalmente, o que eu vou gerar com esse... Se eu tô emocionado de fato, chorei aqui. De repente um amigo meu gravou que eu tava chorando ali naquele momento. Se eu for compartilhar isso aqui, o que eu quero trazer com esse choro aqui? Eu quero trazer que as pessoas se sensibilizem com alguma coisa que eu tô trazendo, eu quero que elas conectem mais com a minha história, que elas se liguem mais à pessoa que eu sou. Por exemplo, essa semana eu fui num show do Gilberto Gil, aqui no Porto. Eu amo ele tem uma super ligação com a minha adolescência, basicamente. E eu fiquei muito emocionado, chorei no show, assim, e tudo mais. E toda a narrativa que eu trouxe nos stories depois, quando eu fui compartilhar isso, foi literalmente fazendo como se fosse uma recapitulação, assim, um pouco da minha adolescência complicada, de como eu sentia o patinho fora da caixa, e que nesse momento eu ouvia Gilberto Gil e outras pessoas do MPB ali que eu amava, enquanto as pessoas que estavam no meu lugar não davam muito valor a isso. E que, olha como hoje consegui chegar aqui sendo tarólogo e agora me emociono vendo esse show. Se fosse só um choro qualquer, você entende que tem todo. Quando você cria todo um storytelling para aquilo que você está querendo mostrar, é intencional naquilo. Então, não é mostrar que a vida tá ruim. Você não vai mostrar que a vida tá ruim. Você vai você vai ver como uma história, de fato. As pessoas confundem o papel vitimista, o papel do ego que se vitimiza, com uma construção de narrativa de superação. Eu não preciso necessariamente entrar
nesse tom de narrativa de me vitimizar, Você me linka. lamentar por algo que aconteceu. Uhum. Eu apenas menciono que isso aconteceu sem me identificar com aquilo. E eu mostro como aquilo me inspirou a ressignificar aquilo que aconteceu, sabe? Então, a narrativa ela Exato. tem outro tom, que não tem Outro nada a tom. ver com lamentação, com vitimização. Não precisa de nada disso para você construir uma história onde você fala que houve ali. É a tal da jornada do herói, né? Aconteceu alguma coisa, Ou Jornada do Herói total. aquilo me motivou, eu percebi, aprendi coisas com aquilo, eu cheguei à conclusão de que eu precisava contar uma nova história, aquilo não refletia o meu desejo, quem eu queria ser, não sei o quê, e aí eu meti o louco, Exato, né? Dei a é o volta por storytelling que cima. você queria. Exatamente. É todo o storytelling que Exatamente. você queria por trás, assim. Então, Sim. eu acho que é isso, é ser intencional nas suas. Acho que nem ver como lamentações, assim. É tipo, tá bom, esse momento complicado que eu tô passando. Entenda que é um trabalho que vocês vão ter. O que vocês têm é um trabalho. Não é, o Instagram não é ali pra ser hobby, pra ser um passeio. Tudo que você mostrar ali vai ser percebido e lido pela pessoa que tá vendo de uma Sim. forma ou de outra. Então, se eu mostro o tempo inteiro que eu tô reclamando, olha como a vida tá ruim, olha como eu sou vítima, ai, como tudo dá errado pra mim, eu não vou querer fechar com essa pessoa. Agora, se essa pessoa traz aqui, nossa, olha como eu tava ruim, eu tava triste que tal coisa aconteceu. E aí, cara, naquele momento eu peguei minhas cartas, que é a única coisa que me salva sempre, e eu tirei uma carta, ó, toda a história, pronto, pra no final, caraca, tava ruim, mas eu achei uma solução aqui. Então, vocês não estão ali pra brincar. Eu acho que essa é a principal questão. A lamentação, ela vai ter que te levar pra algum lugar. Se for pra você mostrar uma lamentação, nem que seja pra trazer uma sensibilização da pessoa com você, entenda a intencionalidade por trás do que você tá fazendo. Não sei se ficou muito Ou claro. seja, você não está lamentando ali para desabafar com ninguém no Você não Instagram, tá. entendeu? Você não tá. Tipo assim, ó, você quer lamentar? Então bota ali a lamentação e depois joga uma caixinha pra entender a lamentação de quem tá te vendo também, sabe? Pra mim ver mais esse lugar. Gui, Eu tenho uma... Oi, pode? Pode ser. eu queria saber, assim, de você, com relação à questão do tempo da leitura. Eu, geralmente, eu entrego uma leitura bem terapêutica, que é muito completa. E eu sinto, às vezes, que pode ser que o tempo que a minha leitura leva faça com que a pessoa, de uma certa forma, não queira contratar, porque hoje está tudo no muito rápido, né? As pessoas querem tudo no vídeo de segundos, tudo assim, coisa muito rápida. Isso realmente, você acha que atrapalha a questão do tempo da leitura? Ou você acha que, no caso, se eu entrego realmente uma leitura completa, falando de todos os setores da vida da pessoa e tudo mais, ela não vai se importar com o tempo que esse vídeo levou, porque eu entrego as minhas leituras por vídeo, né, por link no YouTube. Para quem é a sua pergunta? Ou é para alguém específico, Karine? Que é o tarólogo? Para o Vitor? É. Você entendeu a pergunta, Vitor? Eu acho que ele não entendeu a pergunta, o Karine. Eu acho que eu entendi. Ó, Eu também, mas Tá. pode falar aí, Lívia, aí depois eu complemento. Eu acho que a dúvida dela é no sentido se ela entregar muito conteúdo para o consulente, se ele não vai gostar, se ele não vai ter paciência para escutar tudo aquilo, não é? Isso mesmo. Tá, vou deixar o Vitor responder, então. Não, Foi pode para ser ele, né? problema. Não, pode falar vocês aí, gente. Depois eu complemento. Tá. Vai lá, Lívia. Se ele te procurou, ele tá querendo um atendimento de qualidade. E se é isso que você tá passando para ele, não é nenhum problema você levar uma leitura rica de detalhes, porque é realmente isso que ele tá buscando. Ele não vai se importar se a sua leitura tá demorando muito, porque quanto mais demora, nem sempre, mas o que a gente entende é que você tá passando mais informação, então você tá levando mais transformação para essa pessoa. eu tenho uma observação em relação a isso daí. Eu penso um pouco diferente, talvez. Eu acho que o tamanho da resposta não tem nada a ver. Você pode dar uma resposta minúscula para a pessoa e matou o assunto. É igual as constelações, às vezes, que a gente faz,
que fez um movimento, foi o suficiente para virar a chave do entendimento que a pessoa precisava ter. Tem que tomar cuidado se você não está sendo prolixa ou tendo necessidade de mostrar demais o seu volume, sua bagagem de conhecimento que você traz. Você deve ter um conhecimento gigantesco, você está tentando entregar essa mala para a pessoa receber isso de jeito, entendeu? A questão de fazer com calma, né? Porque como eu faço todos os setores da vida da pessoa, amoroso, financeiro, profissional, então, assim, eu vou olhando área por área e vou respondendo as perguntas da pessoa, ou no caso, o que vai vindo na minha intuição, né? Que eu vou vendo ali o que vai saindo e já vou agilizando isso, quando eu faço, no caso, gravado, né? Que é o que mais sai. E aí eu sempre ficava assim, não é a questão de repetição, é questão realmente de dar uma resposta profunda e que traz todas as nuances ali para realmente ajudar a pessoa naquilo, né? Com relação a feridas da criança interior, com traumas e crenças e tudo mais, sabe? Não é aquela coisa, quando pode ser respondido? Ah, não, é dessa forma, assim, 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 pronto, eu respondo dessa forma, mas quando é necessário aprofundar, eu aprofundo. Eu Mas às vezes acredito. eu fico nessa dúvida com relação à questão do tempo. Karime, eu acredito que pode ser uma harmonia, um equilíbrio, tanto entre o que o Gui trouxe e o que a Lívia falou. Uhum. Pelo que eu estou escutando da sua leitura, é realmente um trabalho terapêutico. Então, assim, se você está trazendo esse acolhimento, essa abordagem terapêutica, e essa é a proposta do seu trabalho, você já pode explicar isso para as pessoas e se conectar com esse público que está te buscando para isso, igual a Lívia falou. Se a pessoa te buscou Total. para esse movimento, você vai lá e vai trazer isso. Mas aí teve até algumas observações, né, na sua fala, porque você falou assim, as pessoas querem vídeo rápido e etc. Então isso já é, É, de não sei se as certa pessoas forma, querem. não necessariamente elas querem um vídeo rápido que vai te entregar ali algo e acabou. Existem momentos para um vídeo rápido, existem os momentos que a pessoa está realmente recebendo um relatório mais profundo, que vai, igual a Lívia trouxe, né? Você está entregando uma transformação para a vida daquela pessoa, e isso vai agregar valor e, inclusive, vai te trazer, né, um relatório maravilhoso que faça você cobrar R$ 1.500 pela sua leitura. Então, assim, aquilo que você entrega também te coloca em um outro patamar de excelência. E você parece que é Uhum. cuidadosa. Você é cuidadosa naquilo que você está trazendo, que você está falando. Então, assim, o que o Gui falou, é importante você perceber se você não está querendo só mostrar algo e não ser prolixa, que não parece ser o seu caso, assim, na sua fala parece que você está trazendo algo mais minucioso. E aí observar como você conecta com essas pessoas que te buscaram, assim, né? E aí falar assim, olha, eu tô te entregando isso, tô te explicando isso com excelência, tô passando aqui por essas áreas da sua vida e existem muitas pessoas que estão sentadas no chão do banheiro pensando em se suicidar, que te procura, ela não quer que você chegue para você e fale assim, Dá pá, uma resposta rápida. É, tipo, ela quer que você a acolha e traga a excelência do seu servir, né? Como um Me, trabalho terapêutico me, me também, igual. parece, me parece também, Fabrício, desculpa te interromper, que talvez você precise encaixar melhor, Karine, qual é a oferta que você está fazendo para qual pessoa, que às vezes não Exato. está encaixando uma coisa na outra. Vai que você possa cobrar R$ 1.500 nessa consulta terapêutica de 2 horas que você faz, entendeu? Você está entregando demais, às vezes, para um atendimento que poderia ser mais objetivo, né? Eu acho que é entender, tipo, literalmente onde você quer chegar com aquela consulta, assim. Então, é, é entender de fato a sua consulta ali como um produto. Nesse sentido, assim, então tá, eu vou ter meu produto que vai te levar daqui até aqui. Então, nesse produto eu vou colocar você num lugar terapêutico. A gente vai trabalhar isso aqui de uma forma muito profunda e que vai demorar 2 horas, 2 horas e meia. Eu super te entendo, também gosto muito dessa abordagem. E por isso que eu cobro alto, porque eu falo assim, olha, eu não vou entregar pouca coisa. Então, se for falar muito, que seja por um preço que vai ser bom. E agora vamos ter umas perguntas. Eu tenho um outro tipo de serviço, por exemplo, que é meu combo de perguntas ali. Que daí, de fato, vai ser, olha, é pergunta rápida e objetiva, eu vou te responder de uma forma rápida e objetiva. Obviamente, você aprofunda na forma como eu puder ser, mas é para ser prático. Não vou te trazer aqui a resolução da sua vida. Então, traga isso e você vai... Agora, o trabalho vai ser você se colocar nesse lugar de ofertar esses dois atendimentos que você tem. Um que vai ser rápido, é o rapidinho ali para a pessoa comer e acabou, e o outro vai ser um banquete, que você vai oferecer para a pessoa. Crie você essas duas estruturas. Eu acho que assim vai te trazer um pouco mais de paz.
porque eu estou montando agora o meu site, eu coloquei, né, as leituras completas, e aí eu fiz, né, combos de perguntinhas sobre amor, sobre isso, na verdade estou montando, e aí agora eu estou separando também por área, uma leitura rápida sobre a questão amorosa, uma leitura rápida sobre a questão financeira, né, para setorizar, para não demorar tanto e eu poder abranger mais Uhum. pessoas, né? Então, foi muito bom você ter falado isso, porque eu já, quando o Gui falou ali da questão de eu ver, né, o que eu estou fazendo e se eu estou atingindo o público, eu já pensei, será que então isso que eu estou fazendo, eu não estou indo por um outro caminho e vou acabar atraindo aí, pior ainda, mais pessoas que não querem pagar, né? E agora, falando isso, fez assim eu perceber que realmente o que eu estou seguindo e o que está vindo na minha intuição para eu ir fazendo é realmente a forma certa de fazer. Muito obrigada, gratidão, de verdade, aos 3. É aos 4, né? Grato. A Maga Mirage levantou a mãozinha timidamente. Depois que ela baixou, eu quero saber o que ela quer falar, que ela está aí. Tu não vai Não, escapar. gente, Cadê entendi. você? Eu Não acabei, vai escapar. acabei batendo aqui sem querer. Gente, tá maravilhosa a mesa redonda, muitos ensinamentos, tá bom? Ah, não, não vem com essa não. Apertei sem querer o botão de levantar a mão. O que você ia falar aí? Não, eu concordo aí com tudo que está sendo colocado sobre a questão de crenças. Eu acho que a minha transformação aí na mentoria ela é bem clara, né? Eu estou aí há 6 meses e eu sou um case desse aí que chegou realmente no fundo do poço. Quanto você cobrava o Maga Mirage quando você chegou? R$ 5. Caramba, Misa, Nossa! vai cobrar R$ 5, hein? R$ 5. É uma boa melhorada. Deu uma boa melhorada. Eu não tinha nem foto, gente, no meu perfil. Era uma foto lá fake, né? Que eu coloquei, assim, porque eu tinha de fato receio de. Até hoje, quando o Gui falou assim, não precisa você ficar colocando vídeo lá, eu achei uma maravilha aquilo, né? Que eu falei, gente. Mas assim, eu tinha muitas crenças também que foram trabalhadas na mentoria. Eu acho que essa questão de ser ou não uma consulta terapêutica, isso que o Vitor falou, de fato, a gente acaba sendo e tendo esse cargo assim de responsabilidade muito grande, porque, cara, às vezes a pessoa ela vem ali com um dilema tão grande e ela quer que você dê uma resposta para ela, para a vida dela toda. Mas é aquilo, a gente sempre tem que trazer a clareza para a pessoa de que ela é que decide o destino dela, não é o tarô. A gente vai colocar ali as opções, as energias, né? Então, é muito legal, assim, e ver como também o meu trabalho, ele expandiu demais depois da mentoria, assim, realmente, em relação a crenças, essa questão do empreendedorismo mesmo, ele faz você olhar para as suas sombras e trabalhar elas de uma forma muito intensa, né? E eu acho que o meu trabalho, o meu principal diferencial é esse, porque as pessoas elas me enxergam muito dessa forma. Nossa, Marga Mirage, aconteceu um milagre. Então, tudo assim, é uma coisa meio que mística, né? Que você coloca na pessoa, de que aquilo é um algo sobrenatural, mas não é, você está trabalhando o subconsciente dela. Você tá trazendo ali uma expansão da mente, né, da consciência. E é muito legal isso, porque acaba sendo algo mágico mesmo, não tem jeito. É isso, pessoal. Obrigado, Maga Mirage. Não vamos revelar o seu verdadeiro nome. Que bom ter você aqui. Olha, eu acho que eu vou botar fogo no parquinho agora. Eu estou sentindo aqui que vamos entrar em assuntos polêmicos. Recentemente eu fiz um Reels lá no meu Instagram falando sobre leitura coletiva, certo? E a gente está falando aqui sobre a valorização dessa profissão e tal, né? E eu acho, inclusive, que a gente tem um papel muito importante nessas iniciativas de chegar e conversar a respeito dessas questões aqui, sem zero julgamento, não tem julgamento nenhum no meu Reels. Mas
vamos trazer esse debate aqui, essa questão, já que a própria Jéssica, desculpa, Maga Mirage, falou aqui sobre influenciar as pessoas, o subconsciente. O que vocês acham do papel da leitura coletiva, que é tão comum e tão frequente, que a gente vê bastante no Instagram? Como é que vocês se posicionam em relação a isso? Vocês acham que é por aí que você tem que ir para você conseguir vender o seu trabalho com cartomancia? Existem outros caminhos que podem ser explorados também? Isso reforça algum estigma? Ou isso, de certa forma, influencia as pessoas de uma forma que talvez faça mais mal do que bem? Como é que vocês me trazem de contribuição em torno deste assunto? Pensando aqui que eu posso Vitor deu uma trazer para gostada na você. cabeça aí, hein? Não, eu tô pensando aqui, cara, eu acho esse rolê de tiragem coletiva, assim, pra mim, acho que nunca pegou, nunca foi uma questão, assim, mas eu acho que entra de novo na questão do posicionamento, assim, eu acho que se você, de fato... As pessoas vão querer, por exemplo, se você sabe o Eric Satini? Não conheço. Tem um astrólogo super grande, que é o Eric Satini, assim. Eu acho que você usar a tiragem coletiva, num sentido de negócio, assim, também, eu vejo até no sentido terapêutico, assim, eu sempre sinto que as mensagens que precisam chegar, vão chegar nas pessoas ali, que precisam chegar naquele momento, de alguma forma, assim, eu vejo até por mim, assim, não por tiragem coletiva, que é meio, sei lá, que não tem nem pé nem cabeça, mas umas que realmente parece que, caraca, foi bem estruturado, ou tem uma pegada aqui legal por trás, tem um conselho, é sempre positivo. Eu acho que nesse lugar, como visão de negócio, também é um ótimo conteúdo para você fazer, que é topo de funil, então que cheguem muitas pessoas que não tenham acesso ao seu serviço, porque a gente, apesar de pode ter questão aqui, outras ali, eu ainda acho que é um modo super bom da pessoa ter o primeiro contato com você, assim, sabe? E eu não sei, assim, até que ponto... Eu, por exemplo, acho que até por mim, se quando eu sigo alguém, aí tem uma tiragem ali, aí eu falo, tá, eu vou fazer ou não? E aí, se eu faço, se eu tô sentindo de fato, eu sinto que sempre bate, assim. Mas aí eu não sei até que ponto é totalmente certeiro, se não vai ser. Na minha mentoria, não tem nenhuma estratégia onde eu incluo a leitura coletiva. Poderia ter, mas não tem. Porque eu oriento os meus mentorados a trabalharem a narrativa em outra estrutura. Ao invés Mas de quando você fala trabalhar tiragem narrativa... coletiva, você vê em que lugar, assim? Tipo assim, todos vocês? Como que é? Ou é específico para cada pessoa? Tipo a carta do dia, como se fosse. Eu fiquei com essa dúvida também. Como Porque assim, tem maneiras Randy? de fazer, né? Tipo assim, Não, eu vou fazer uma... eu falo de leituras coletivas, por exemplo, onde o cartomante ele traz uma questão específica, uma dor específica, e ele constrói uma história em torno dessa dor, e ele diz que vai ser isso, isso e isso, Será que entendeu? ele vai voltar? Tipo assim, será que ele vai Pode ser voltar? também. Aí tira. Não, isso aí não. Aí também não faço, não. Essa também Não não. recomendo. É sobre isso que eu estou falando. Vocês acham que isso reforça o estigma Reforça. de... Ó, Acho que era isso que eu queria reforça. saber, só isso. Não, eu não tinha entendido tiragem coletiva. Acho que tiragem do dia e tiragem que vai ser para várias pessoas é uma coisa, e tiragem coletiva, tipo, ele tá pensando em mim, com certeza reforça, porque porque daí, de novo, mais uma vez, coloca a gente no lugar de tarólogo de rua, de tarólogo que, enfim, de cartinhas aqui, daquela coisa fora da realidade, destoado de base. Tira do patamar do nível de algo Tira do patamar. terapêutico e Exato. fica num patamar raso de Exatamente. sorte, né? Eu não estou no poder da minha vida, eu não estou no controle das coisas que acontecem, não, tipo, é o destino, né? E é uma coisa Exato. muito específica para valer para Muito todo específica. mundo, né? A mesma resposta. Não tem como. Tem muita gente que investe nessa estratégia para a pessoa viver de cartomancia, né? Tem perfis aí que centenas de leituras coletivas, é como, de fato, você acompanha uma série no Netflix. Eu abordei sobre isso lá no meu Reels, que eu postei recentemente, entendeu? Algumas pessoas se doeram com com o meu posicionamento, acharam que eu critiquei a leitura coletiva. Eu não critiquei a leitura Mas é coletiva bom. em si.
eu critiquei a narrativa dentro da leitura coletiva, porque eu já vi leituras coletivas que, de fato, a pessoa consegue construir essa leitura de um jeito que ela traz uma mensagem esclarecedora e não tão Uhum, determinista, que é isso, é aquilo, entendeu? Mas uma mensagem que uhum, inspira uma reflexão, né? Que total. pode ser útil também, utilizando as cartas, né? Então, eu percebo que tem essas duas diferenças, né? É, eu Ó, acho que ela tá legal, assim, você acabou de dar uma ideia bem bacana, assim, acho que para um tipo de conteúdo, porque esse é um tipo de conteúdo bem procurado. Mas eu acho que, primeira coisa, o tipo de conteúdo que é procurado pela pessoa que de fato quer te pagar por um serviço bem terapêutico e o tipo de pessoa que quer te pagar por uma coisa rápida, eu não sei, eu sinto que esse, assim, eu sinto que exatamente essa persona do ele ainda pensa em mim, ou ele ainda quer, ele ainda pensa em mim mesmo casado com outra, não é o tipo de cliente que necessariamente você vai querer atender, que vai dar o valor que você está buscando ali no seu serviço. Se você fazer toda uma análise, assim, de começa a cavar fundo, assim, o tipo de. Será que essa pessoa realmente vai pagar por um serviço seu? Ou ela só tá ali perdendo, assim, passando o tempo dela, essa pessoa ainda tá fixada com a pessoa do passado e tudo mais. Será que esse é o tipo de cliente que você vai querer atender? Será que ela vai estar preparada para ouvir de fato o que você tem para falar para ela? Então, acho que uma leitura nesse sentido, tipo, ó, você até me deu uma ideia de conteúdo aqui para fazer. Será que ele ainda pensa em mim? E aí fazer toda essa narrativa de fato, tipo, olha, será que é tão importante assim você saber se ele pensa em você? Ou é mais importante entender por que você ainda se preocupa tanto com isso? E ainda tá focando tanto numa pessoa que já seguiu a vida e você ainda é dependente nesse sentido. Eu acho que cabe muito mais nesse aham. lugar. Você falou mesmo. Eu consigo fazer essa distinção claramente entre dois tipos de cartomante, o que é um terapeuta Exato. que vai ajudar a pessoa a lidar com as suas questões e o que está ali Uhum. no nível do entretenimento, usando o O tarô como uma entretenimento. ferramenta para construir uma novela, né? Exato. Uhum. E legal, muito, muito, muito bom essa ideia que você trouxe, ô Vitor, de que o cliente que vai te pagar R$ 1.500 não é o que vai ficar ali se Não vai, entretendo ele na não vai. sua leitura coletiva, entendeu? Não vai, exato. É Por entender isso que essas não tem dores leitura mesmo. coletiva na minha mentoria. Exato, exatamente. É entender esse nível de cliente. Ai, ai. Deixa eu ver aqui o que estão falando no chat. É, a pessoa tem um nível de consciência muito baixo, né? Não paga um preço alto para o tarólogo, né? Exato. Nivelar o trabalho por baixo, tem que educar a galera, etc. Acho que é isso que a gente está Ah, fazendo aqui nessa conversa, né? é. Gerando essa Exato. reflexão, principalmente em relação à responsabilidade do que você fala na sua leitura coletiva. Inclusive, eu falei isso no meu Reels. Digamos, a codependência, por exemplo. Uhum. O indivíduo codependente está orbitando ali emocionalmente outra pessoa. Aí chega lá o cartomante bonitão, bonitona, e fala lá, nossa, isso aqui é para você. Essa pessoa te ama, pensa muito em você, ela vai voltar, está dividida, entendeu? Pô, o que você está fazendo com a mente dessa pessoa vulnerável, enfraquecida, Uhum. né? Está cultivando uma ilusão nessa pessoa. Fabrício, como é que isso, o que que isso causa dentro, assim, no senso de merecimento dessa pessoa que está nessa... porque, assim, a gente tem... Deixa eu tentar formular essa questão. Nós trabalhamos com um nível, assim, de espiritualidade, né? A gente tenta trazer isso, essa visão holística, para o trabalho do cartomante, né? Como é que você acha que isso impacta, por exemplo, a sensação de abundância, de ser próspero, a sensação de estar sendo íntegro e não o charlatão, porque existe muito esse estigma de charlatanismo, Uhum. né? Nessa profissão da cartomancia. Quando a pessoa se mantém nesse nível de leviano, digamos assim, de influenciar a mente das pessoas com narrativas, certo? Que pode pegar na pessoa lá mentalmente vulnerável, certo? E aí, e a pessoa se mantém nesse nível, certo? Que crença está por trás disso? É uma questão de merecimento? É uma questão da pessoa não se sentir, talvez,
sentir que ela tá usando essa ferramenta de uma forma realmente inconsciente? O que a gente pode acrescentar em torno desse assunto? Olha, é maravilhoso, assim, maravilhoso esse questionamento que dava para a gente aprofundar, sim, questões existenciais mesmo, das sombras da espiritualidade, né, naquilo que você trouxe. E é interessante até fazer um link com o que o Vitor falou, né, sobre a responsabilidade do profissional, a responsabilidade do terapeuta, de quem está fazendo essa leitura. E isso foi há muito tempo, assim, na nossa mesa redonda, quando você perguntou sobre como ele chegou nesse valor, né, e ele trouxe dessa entrega da responsabilidade daquilo que você está fazendo. E é muito forte esse aspecto que você trouxe da influência sobre a vulnerabilidade da outra pessoa, porque isso fica no campo, né? Fica no campo energético, vibracional. E se a gente aprofundar aí para esse aspecto espiritual do trabalho, né? Mesmo trazendo isso para o business, na filosofia espiritual do Theta Healing, por exemplo, a gente tem os planos da existência. E trabalhar com tarô eu vejo muito relacionado ao quarto plano da existência, ou talvez o quinto, que ainda é o da ancestralidade, né? De você ter ali entidades trabalhando com você, ou divindades de um plano superior, com o qual você está fazendo esses contratos, essas obrigações ao influenciar uma pessoa em um lugar de vulnerabilidade. Se a gente fosse assim, realmente aprofundar nesse lugar da sombra daquilo que você está entregando, a gente poderia até olhar isso como se fosse quase que uma tentativa de manipulação do livre-arbítrio daquela pessoa, uma tentativa de manipulação do livre-arbítrio, que é a experiência dos anjos caídos, né? Assim, então é realmente assim, uma coisa bem, uma vibração baixa. Então, se a gente voltar isso para o nível de crença, para o nível mental, para aspectos do subconsciente, é você ainda criando experiências através do caos. É você se alimentando do caos, é você se alimentando do vício, que são as contras-leis, né? Que são as contra-virtudes. Então você acaba se colocando nesse lugar também de insuficiência, de escassez, de não merecimento, no momento que você ainda. Por que que você acha que você tem que tirar vantagem da vulnerabilidade daquela pessoa, em vez de realmente de entregar algo que vai a libertar? Que vai falar assim, pô, isso aqui é um caminho, você tem esse poder. Eu falo sempre isso nos meus atendimentos, né? Eu atendo também, que eu chego assim para a pessoa assim, eu não vou te trazer nenhuma salvação, nenhum aspecto. Aqui eu sou um campo, um canal, eu abro esse espaço seguro para você relembrar o seu próprio poder de criação, o seu auto poder, seu poder de autocura, seu poder de autotransformação. E eu vejo que isso, na verdade, me expande muito mais. Mas uma pessoa que acha que, vou me tirar vantagem sobre a vulnerabilidade dessa pessoa, ela sente que ela se sente escassa. Ela é escassa. Ela fala assim: não, então eu tenho que ficar alimentando uma escassez, uma vulnerabilidade dessa pessoa, porque ela está me pagando. Porque se eu entregar algo, essa pessoa se liberta e segue. E então, assim, né? Tem ainda ali o que eu vejo, até nesse trabalho com a espiritualidade, de planos que a gente se conecta, assim, às vezes você depositando a fé no externo, você deposita, sim, a quem, aí é a pergunta que eu sempre faço aos meus alunos, assim, né, a quem pertence o seu poder? Então, assim, você está entregando o seu poder de que aquela pessoa ali, né, faz esse movimento de se manter na vulnerabilidade, assim, é igual falar ali, né, com o objetivo de venda, eu acho pouco eficiente, porque você acaba se mantendo nesse lugar da insuficiência quando você quer tirar essa vantagem sobre alguém nesse lugar, né? Então, eu sinto que é mais ou menos nesse sentido, você olhar para isso. Yasmin, você quer falar? Ative seu áudio, por favor. Tá dando para ouvir direitinho? Está. Sim. Não, é só um comentário a respeito daquele momento que a gente estava falando de usar as tiragens coletivas e tudo mais. E aí eu deixei um comentário falando que nivela o nosso trabalho muito por baixo, né? Eu acho que a maioria aqui que quer fazer uma prosperidade sobre esse trabalho vai concordar com isso. Mas aí depois eu lembrei da questão das origens históricas, né, do tarô, porque o tarô começou como um jogo de baralho mesmo, de carta, de salão e tal, não sei o que lá.
e por muito tempo foi comum as pessoas fazerem tiragens em salão, em festa, para entretenimento e tudo mais. E aí não lembro quem que falou, não sei se foi você que falou, a respeito de essas tiragens, com esse tipo de pergunta, né? Ser uma coisa mais para entretenimento e tudo. Aí, assim, eu tive que dobrar minha língua, porque o tarô começou dessa forma, né? Eu acho que uma forma muito boa também da gente analisar que tipo de servir que a gente está querendo trazer com o nosso tarô é até mesmo olhar pelo baralho que a gente usa. Por exemplo, eu uso o Wade Smith. O Wade Smith, ele foi uma versão, né, modificada pela Golden Dawn, que traz toda aquela carga de ocultismo, de magia e tal, várias coisas que tem só nele. Agora, o tarô de Marsella, por exemplo, que eu não mexo, ele não é dessa forma, né? Então, eu acho que de acordo com o baralho que a pessoa trabalha, ela pode pensar também em definir a atuação dela, né? E o tipo de atuação. Eu gosto de voltar para essa questão da espiritualidade, da magia, apesar da área terapêutica também, é claro, a gente tem que englobar ali porque a pessoa está procurando por uma ajuda, mas eu gosto dessa questão ocultista que o Wade Smith traz e que ele foi forjado para ser dessa forma, né? E tudo, quando você olha a história dele. Agora, a pessoa que usa ali o tarô de Marselha ou que usa o baralho cigano, se for até olhar pela história daquela Madame Lenormand também, né? As coisas que ela fazia e tudo mais, eu acho que a pessoa pode, assim, ter uma liberdade maior para poder fazer esse tipo de abordagem de perguntas mais simplistas, mais às vezes fúteis, ou que sejam com o intuito ali de entretenimento mesmo, sabe? Vai muito de acordo com o baralho. Eu acho que é importante a gente estudar a história do que a gente, da ferramenta que a gente está usando. Sim, tem pessoas que não prosperam, que elas estão usando o baralho errado, entendeu? Já vi casos assim, de erro de posicionamento da pessoa que usava um baralho tal e ela queria se conectar ao público tal e não conseguia, porque aquele público não queria aquele baralho, entende? Então você tem que, de fato, analisar assim e usar o baralho que você quer, com a consciência de que você vai se conectar com um tipo de pessoa, né? É lógico que tem clientes que eles são até leigos, mas eu acho que é em relação ao tipo de baralho, nem todos os clientes conhecem vários tipos de baralho, mas acho que é um lance em níveis vibracionais de você se sintonizar, sabe? De você atrair, sabe? Semelhantes, né? Sim, e também Eu como a Mas, gente acho. se mostra, né? Porque, por exemplo, no meu Insta, antes de começar a falar de tarô, eu sempre deixei claro que eu sou bruxa, que eu pratico magia e tudo mais. Então, para mim, é muito fácil fazer essa conexão. As pessoas já, às vezes, até acham que tarô é só uma bruxa, é coisa de bruxa, magia e tal. Depois eu vou deixar claro que não necessariamente. Mas como eu já tenho esse lado voltado para bruxaria e para magia nos conteúdos que eu posto muito antes do tarô, é fácil eu pegar um baralho que tem a raiz ocultista ali e jogar para mostrar que é com ele que eu trabalho e tudo mais. Então fica mais tranquilo, as pessoas entendem e se mostram interessadas comigo, me mostrando dessa maneira também. entendi. Gente, completamos 2 horas de mesa redonda. Nossa, estou muito feliz da gente criar essa oportunidade, criar esse espaço, da gente ter essa troca super legal. Adorei conversar com vocês, ouvir vocês, né? E vamos encerrar? Vocês podem trazer assim, o que vocês acharam dessa mesa redonda? Fabrício, Vitor, Lívia. Como vocês querem? Vocês querem um comentário final para a gente encerrar? Um comentário final. Achei incrível, achei muito legal. Acho que dá muito espaço para falar de muita coisa. E acho que deveria ter sempre, para poder falar ainda mais sobre isso, assim. Então, achei incrível, assim, porque acho que é um espaço super realmente de entender qual que está sendo realmente as questões do mercado, enfim, de quem está vivendo isso na prática. Olha, é assim que para mim é difícil isso, para mim eu faço tal coisa. Então, acho que é um espaço muito incrível, assim, de você. Acho que foi uma ideia muito incrível que você teve, assim, de realmente unir pessoas de universos bem diferentes, assim, para conseguir, assim, todo mundo crescer e acho que aumentar essa régua, assim, sabe? Do Uhum. nosso mercado, assim. Então, achei incrível. Amei a iniciativa e amei o convite. Grato, com certeza eu vou fazer mais vezes isso aí. Foi super divertido. Quem mais?
Quer falar, Lívia, ou eu posso falar? Pode falar, Oh, depois eu falo. Tá. Agradecer também, foi maravilhoso participar sem ouvir também, né, um outro nicho que, apesar de eu trabalhar bastante com espiritualidade, não especificamente, né, na cartomancia. Então, gratidão pelo convite, Gui, gratidão por todas as colocações, assim, de todo mundo, Vitor, Lívia, todos que estiveram presentes, assim. Eu gosto muito de trazer sobre o que escreveram aí, assim, no chat, né, desse lugar de a gente cada vez mais fazer as pazes com o poder, né? Olhando mesmo o que que é o verdadeiro poder, um poder sagrado, divino, escutar seu coração. E eu sempre trago muito assim, né, nos meus movimentos, de que aquela sementinha ali, aquele sonho, aquele desejo que você tem no seu coração, a vida vai continuar te chamando, assim, voltando. Você às vezes, ai, nossa, eu tentei fazer esse movimento, mas você tá ali nas suas escolhas de alma, se é um caminho para você fazer, a vida não desiste de você. Então, assim, às vezes você pode até ignorar o chamado, tem várias incertezas, o seu cérebro vai falar assim, não, não faz isso não, de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo tem aquela vontade, né, inexplicável de seguir esse novo caminho, de ajudar, de contribuir, de se divertir, de trazer muita magia, igual a Yasmin falou, né, acho que é muito bonito a gente resgatar esse lúdico também, e aí são essas encruzilhadas, né, esse movimento em que você faz essas escolhas para o caminho do florescimento, do seu eu autêntico, que é quando você realmente está pronto para o sucesso. Então é isso, assim, né? A vida não desiste de você, é você de seguir nesse caminho aí de coração aberto para viver essa metamorfose e escolher o caminho, né, que faz sentido aí para sua ativação da sua autenticidade e do seu sucesso. Então, gratidão aí pela oportunidade, pela escuta. Um abraço no coração de todos. Faltou a Eu achei, Lívia. vou falar. Achei maravilhoso estar aqui também, né? Eu sempre amo essas oportunidades de estar com outras pessoas da mesma área ou de áreas semelhantes. Quando a gente escuta, a gente aprende muito, a gente consegue passar algum conhecimento também. Essa troca, com certeza, vai ser muito importante para todo mundo que estava aqui. Assunto sobre isso nunca falta, né? Então a gente poderia continuar aqui falando mais 2, 4 horas. Então vamos fazer mais mesmo, porque foi muito legal. E Ah, com obrigada pela certeza. Nossa, oportunidade. essa conversa renderia a tarde toda. Muito grato. Vou deixar a gravação sim depois. Foi só marketing falar que não ia ter gravação nenhuma. Vocês ainda caem nessa, né? Depois eu passo o link para vocês da gravação, tá? E é isso, gente. Muito grato, excelente sábado, domingo, e que vocês saiam dessa mesa redonda com ideias renovadas, né? Se sentindo mais sintonizado com o seu propósito, mais capaz, mais no controle do seu próprio poder, se sentindo, sim, esse ser de transformação que você é, tá? Então é isso. Tchau, tchau, gente. Grato, grato.